Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Do Proletário News para a assessoria de comunicação do Confiança, da corneta do Bancada para os textos polidos e bem escritos do site oficial. Estamos aqui com o nosso amigo, funcionário do clube, membro da comissão técnica, enfim, da equipe de comunicação do Confiança, Vitor Cardeal. E vamos fazer essa entrevista aqui no nosso Bancada Azulina número 132. 133, Mike. 133. 133. É muito bancada, é muito bancada. Salve, salve, torcida azulina. Meu nome é Mike Gabriel. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E para conversar aqui com o Vitor Cardeal, falar tudo dessa comunicação do Confiança, tô aqui com meu amigo de sempre, Fernando Santana, o Dragão Gaiato. Salve, DG, como é que você tá, meu velho? E aí, Mike, Vitor, boa tarde, boa noite, salve minha bancada, minha galera. Uma honra estar aqui mais uma vez. A gente vai fechar esse ciclo em grande estilo, né? Trazendo o nosso cria, né, pô? Tem que ser, né? Então, muito massa. Hoje a gente tem várias coisas para falar aqui e tô muito empolgado pro programa de hoje. Boa. Salve, Vitor, como é que você tá, meu velho? Salve, Mike, salve, DG, salve, torcida proletária. Tô muito bem, Mike. Primeiro dizer que é um prazer estar de volta aqui ao Bancada. Eu tava fazendo uma retrospectiva um dia desses aí, eu me lembrei que o Bancada foi a primeira participação que eu fiz fora do Proletário News. Uhum. Então, como você falou, eu sou cria do Bancada, o Bancada faz parte da minha história, é um prazer estar de volta. E vamos falar sobre esses últimos meses lá na comunicação do Confiança, sobre esse trabalho que foi muito gratificante. Boa, boa. E antes de começar a entrevista, não custa lembrar a galera que nos apoia, né? Vamos lá, DG, mostra aí Blue Pixel Comunicação, que fez essas canecas aqui personalizadas do Bancada Azulina, que Vitor Cardeal já vai levar uma dele para casa. E se você quiser uma caneca igual a essa, mais bonita que essa você não vai achar, mas dá para você se virar. Faça a sua arte, então já tem muita coisa pronta, muito legal lá no Instagram da Blue Pixel, que você vai encontrar sempre nas nossas publicações. Quem apoia a gente também, DG? Além da Blue Pixel, a gente tem também a nossa parceria de gastronomia, né? Bring Burger, ela que também chega junto com a gente aqui nos nossos lanches e refeições aqui para o nosso podcast. A melhor hamburgueria da cidade, eu posso comprovar, Mike também, Vitor vai poder comprovar hoje. E você que está em casa também pode pedir lá através do delivery no WhatsApp, iFood ou outros aplicativos. iFood que eu não podia nem falar, porque não pagou a gente não. Então, aplicativos de pedir comida, né, Mike? Pois é. E também, decorando o nosso ambiente aqui, temos as lojas oficiais do Confiança, começando com o Shopping do Dragão, a loja oficial do torcedor proletário. Ela que fica na Avenida Camilo Calazans? Não, Pedro Calazans, 702 ali no Getúlio Vargas. Camilo Calazans é lá no Barra América, onde eu morava. Por isso que eu confundi. Avenida Pedro Calazans, então, Shopping do Dragão, você vai encontrar seu manto azulino. Como eu tenho falado nos últimos programas, Dia das Crianças está chegando, outubro está batendo a porta aí. Então, presentaço para a criançada, para você já garantir o futuro da torcida azulina. E também tem a outra loja que é a Nação Proletária Store, né? A Nação Proletária Loja no Instagram, que é na rua, né? Capitão Benedito Teófilo Otoni, viu, Mike? Lá no Espaço Noble, ou Nobre, né? Nunca sabemos falar. 444, lá na 3 de julho, aqui pertinho da gente. As lojas estão com promoções e você pode aproveitar esse momento que está sem jogos, que vai ter uma troca do enxoval para 2023 com novos uniformes. Nesse momento, para você que quer comprar com promoções, só ir lá atrás dos nossos parceiros, Shopping do Dragão e Nação Proletária, que hoje também estão aqui no nosso cenário, com a camisa azul ali de concentração da comissão técnica de jogo, né? Acho que é essa mesmo. A camisa de concentração dos atletas. Pronto, e essa daqui é a camisa de goleiro, uma camisa cinza, meio chumbo. Talvez no vídeo seja preto, mas ela é um cinza meio chumbo. Lembrando que tem a verde e tem a amarela que dá para usar para a Copa agora também, essa camisa de goleiro. Essas são as empresas que chegam juntos, empresas 100% proletárias. Exatamente. E também lembrar que quem nos hospeda, quem nos abraça aqui é o Estúdio Arte Viva. Então você quer fazer ensaio de sua banda, gravação do seu podcast, enfim, serviços que o estúdio pode lhe oferecer, chega junto aqui no Estúdio Arte Viva, capitaneado pelo nosso amigo DG. Vem.
É isso aí, Mike. Vamos começar, né? Bora começar. Agora, sem mais delongas. Vitor, primeira pergunta que a gente sempre faz a todo mundo, né? Como Confiança entrou na sua vida? Como é que você se tornou azulino? Como o pequeno Vitor conheceu o Dragão? Olha, Mike DG, eu falo que o Confiança surgiu na minha vida praticamente que do nada. Porque eu não tive ninguém pra me incentivar a ir nos jogos, ninguém pra me levar no Batistão, ninguém pra dizer, ó, torça pelo Confiança. Então, quando eu comecei a gostar de futebol, que eu comecei a conhecer um pouco mais do futebol sergipano, Confiança de longe sempre foi o clube que mais chamou minha atenção, e aí eu passei a acompanhar o Confiança, passei a acompanhar os jogos, num primeiro momento ainda de casa, né, pelo rádio na época, porque na época os jogos não eram tão tidos como hoje, que hoje todos os jogos de Confiança passam na TV, naquela época não, então era no rádio, muito com o José Antônio Marques narrando, né, então foi ali que começou a crescer uma paixão pelo Confiança, aí depois comecei a ir aos jogos, comecei a conseguir sim ir ao Batistão, cheguei a Itabaiana também em 2014, e aí o resto é história, né? Comecei a me apaixonar cada vez mais pelo clube, virei um torcedor proletário apaixonado de fato. E nesse começo aí, Vitor, eu me recordo a gente ter conversado em alguma época e você falar de um vídeo Isso. que foi marcante pra você, né? O vídeo do Vamos Subir Dragão, o clipe, né? Na verdade, Vamos Subir Dragão 2008. Era algo que eu via ali no YouTube e me apaixonava pela torcida do Confiança, pelo que foi aquele momento. Então, um dos fatores de hoje eu estar aqui, eu digo que foi aquele vídeo, porque foi um vídeo que realmente me ajudou a cativar ainda mais a minha paixão pelo Confiança. E nesse começo ainda como torcedor, antes de entrar, porque depois que você entra pra esse ramo né, da comunicação, você começa a assistir jogo lá na cabine da imprensa. Queria que você falasse de um jogo de arquibancada que você tem uma memória boa. São alguns, mas na arquibancada mesmo, eu acho que é um Confiança 3-2 no Sergipe em 2017. Aquele na penúltima rodada, eu acho, da primeira fase estadual, que a gente sai ganhando 2-0, eles empatam, a gente tem o goleiro expulso, né, Henrique, aí Silvio entra, e aí no último lance a gente tem um pênalti, né, que Silvio bate e faz o terceiro gol, a gente vai pra final e elimina o Sergipe, então foi ganhou o clássico, né, foi pra final, eliminou o Sergipe, então foi o combo completo, com gol no último lance, então foi um jogo marcante, e o jogo do Ipiranga, né, o jogo de ida aqui, o gol de Tito, né, marcante, com certeza. A volta, achei também no Batistão, no telão. Então são alguns momentos, assim, que eu me recordo com muito carinho do Confiança. Na arquibancada, né? Na arquibancada é diferente demais. Assim, você escolheu isso para ser a sua profissão. Eu queria saber como foi essa decisão de escolher ser um jornalista, de trabalhar com esporte. Você que estuda jornalismo hoje, queria que você falasse também um pouco dessa sua formação profissional. Primeiro, assim, eu sinto muita falta. Acho que o que eu mais sinto falta de estar na arquibancada, de estar lá, né, nos jogos, é porque é uma coisa totalmente diferente de você estar no outro lado, né? E como é que foi essa decisão de fazer jornalismo e de trabalhar com futebol? Eu sempre fui apaixonado por futebol, sempre vivi do futebol praticamente, assim, respirei futebol praticamente 24 horas. E aí, no momento ali que eu tava já escolhendo o que eu ia fazer da vida, né, quando tava chegando no terceiro ano de ensino médio, veio assim um start na minha cabeça que eu tenho que trabalhar com futebol. Eu não me vejo em outra coisa, eu não me vejo fazendo outra coisa da vida, a não ser trabalhar com futebol. E aí eu sempre gostei muito os programas de esporte, né, os programas de debate de futebol, ESPN, Sport TV, Sport Interativo, todos esses, né? E disse, não, vai ser isso então, eu vou trabalhar com futebol através de jornalismo, vou fazer jornalismo para trabalhar com futebol, esse sempre foi meu objetivo. E comecei, né, 2020 ali no Proletário News, junto com o Hilário, que também tem um peso importante nessa minha decisão, porque foi um cara que também decidiu fazer jornalismo e a gente começou junto na página. Então foi um cara que também me ajudou a me incentivar, né, a fazer jornalismo. A gente acabou fazendo juntos o curso, eu na UNIT, ele na UFES. E aí foi. Top. Pô, bacana. E você falou que assistia muito, se inspirava. Qual o jornalista ou os jornalistas que lhe inspiravam, lhe inspiram bastante? Eu gosto muito do PVC. Paulo Vinícius Coelho. Teve até o apelido depois, né? Salve, professor Jorge. Não, o apelido é meu, Mike. Não deu a ninguém, não. Professor Jorge. Eu aprendi com o Lucas, com o meu ídolo, a dar nome às pessoas. O professor Vitor Cardial, PVC, pô. Uma coincidência até, um grande ídolo que eu tenho sido em jornalismo esportivo é o PVC. É um cara que é referência. Consegue escalar o Confiança de 56, não? Aí não é pra mim. Não. A Hungria de 34. A Hungria de 34. Um dia desse, inclusive, eu tava assistindo
um programa no Sport TV no domingo à noite, até postei no Twitter sobre isso. É isso que eu puxei agora. E o PVC tava explicando como jogava a Alemanha de 58, um negócio desse. Assim, eu disse, rapaz, o que é que eu tô fazendo na minha vida? Domingo à noite eu aqui vendo o PVC escalando como é que jogava. Mas ali eu falei, mais uma vez, né? Dá tantas vezes. O cara é bom demais. O cara é um animal mesmo. E aí, então tem essa sua formação acadêmica, você não concluiu o curso ainda, tá estudando. Então, tô no 8º período agora, me formo no final desse ano. Boa. Estaremos lá, viu? Cantando e fazendo Estaremos T. contigo. Faremos o T lá na colação de grau. Vamos de áudio, Mike? Não, Você vai antes do áudio, a pergunta que justamente faz acho que vai se encaixar bem com o áudio. O primeiro jogo que você assistiu, precisou trabalhar do Confiança, qual foi a sensação? Aquela coisa de quero xingar, não posso, ou então estou aqui 100% focado, nem lembro o que é o Confiança. Enfim, como foi essa emoção? Então, o primeiro jogo, né, foi Confiança e Vitória. 1x0 gol de Kiva. Foi o primeiro jogo. Foi o primeiro jogo na TV Dragão, né? Porque assim, mas tinha o isso Proletário já foi News, pela TV Dragão. Já Isso foi pela não TV Dragão. Menos dava pra... O Proletário News, a gente fazia as lives pós-jogo, live algumas vezes pré-jogo. E era realmente uma coisa assim, de torcedor e podia falar o que quisesse ali. Até porque era meu, era de Lara, a gente tinha essa liberdade, né? Sabia que tinha que ter a responsabilidade, mas a gente tinha essa maior liberdade. E aí surgiu o convite para participar dessa transmissão de Confiança e Vitória, né? 1x0. E aí foi a primeira vez que eu realmente fui trabalhar, né? Digamos assim, em um jogo do Confiança. E aí o convite surgiu, o jogo foi na terça, eu acho. Na terça, 1h da tarde, pro jogo à noite. Eu tive basicamente só a tarde pra me preparar. E aí estudei igual um louco. Peguei um papel, anotei tudo que eu tinha de informação e levei. E foi assim, foi difícil. Foi difícil porque eu sabia que eu tava na TV do clube, né? Então, se no Proletário News eu já tinha que tomar cuidado, na TV do clube tinha que tomar mais cuidado ainda, né? Porque a responsabilidade era ainda maior, era mais gente ainda assistindo, né? Acompanhando. Era um jogo que eu nunca tinha comentado um jogo ao vivo. Né? O Proletário News, como eu falei, era só pré-jogo e pós-jogo. Então, durante o jogo mesmo foi a primeira vez. Mas assim, foi uma experiência fantástica e desde aquele primeiro dia o pessoal gostou bastante, né? Não foi à toa que eu fiquei. Eu também gostei muito e eu disse, não, é isso aí que eu tenho que seguir, é isso que eu quero mesmo. Bacana. E aí Kiva fez aquele gol e foi uma loucura, né? Pois é, então... Eu até vou rever, Mike, esse vídeo quando eu chegar em Eu casa. tenho aqui no bom celular, olhar. depois Eu quero ver na íntegra, mano. Inclusive a narração do Queridão é espetacular desse gol. Um abraço, queridão. Queremos você aqui, Pois viu? queremos o queridão aqui. Pois é, lá na TV Dragão não podia dizer que se Silva fosse jogador, eu sou astronauta. Não foi eu que falei isso, mas Fui eu, viu? E eu confirmo ainda até hoje, viu? Não, Silva Confirma a frase, joga muito, joga muito. Mas jogou mal, mas joga muito. E na ITTV, teve diferença? E na ITTV teve que dar uma puxadinha mais no freio, né? a ITTV já é outra realidade, né? Eu passei por várias coisas já nesse período, né? Porque a ITTV eu fui pra comentar os jogos, mas já era algo totalmente parcial. Na TV Dragão era algo do clube, né? Então ainda podia torcer, mesmo sendo profissional tal, fazendo os comentários de forma imparcial, digamos assim, mas na ITV não podia demonstrar nenhum tipo de torcida pelo Confiança. Sim. E isso foi muito difícil no começo. Porque eu tava acostumado com a TV Dragão, que eu poderia comemorar o gol, pular, gritar, como eu fiz algumas vezes. Na ITV não podia fazer isso. Então foi difícil. Mas aos poucos eu fui me acostumando, fui me adaptando, né? E as coisas deram certo. Inclusive, eu mandar um abração, um beijo pra Ellen, que tem uma frase clássica no nosso grupo, né? Xingando o comentarista, né? O talento deste homem ser imparcial. Pra quem não conhece a história, a Ellen xinga o comentarista da transmissão. E, por acaso, o comentarista era o próprio Vitor, que tava ali num clássico Sergipe Confiança. Foi um clássico, que a gente ganhou, com aquele gol de Isaac Gavioli. Sim. Só que o primeiro tempo Cruzamento a gente de fez Ever. 1x0 gol do Guilherme no começo e depois foi só Sergipe, os caras jogando melhor e aí no intervalo eu falei, eles estão melhor, né? E aí a Ellen não gostou desse comentário e largou essa no grupo. Ellen tá errada? De jeito nenhum. Vamos de áudio, Mike. Bora de áudio. Vitor Cardial tem aqui um recado dela. Carla Ferreira, componente aqui do nosso grupo, que eu mando o meu beijo. Meu amor. Mandou uma pergunta para Vitor Cardial aqui, que você vai ouvir agora.
Oi, Victor, tudo bem? Eu quero que você fale um pouco como foi essa transição, né? De sair do Proletário News e hoje estar dentro do clube que você ama e que você cobria de forma voluntária, exercendo uma atividade profissional. Como é esse... qual é a sensação, qual é o sentimento, o que você pode falar sobre essa transição? Como foi esse processo para você? Tá aí. Então, um abraço pra Carla, que mandou a pergunta. Primeiro dizer que o sentimento foi de um sonho realizado. Porque, como eu falei, eu entrei no jornalismo para trabalhar com futebol. E eu sempre tive essa ideia, que um dia eu queria trabalhar em um clube, para ver como é que era. E o clube não poderia ser outro. O clube que eu imaginava que eu poderia trabalhar era o Confiança, até pela maior facilidade em isso acontecer, né, depois do Proletário News. E aí eu sempre tive dentro de mim esse sentimento, né, essa vontade e também o sentimento de que a qualquer momento a chance poderia aparecer, né? A oportunidade poderia aparecer, eu tinha isso muito claro na minha mente e quando aparecesse eu precisaria estar preparado para agarrar essa oportunidade e entrar de fato nisso, né? E aí eu já tinha na minha cabeça que, não, se um dia chegar a oportunidade de trabalhar com Confiança, eu vou ter que largar o Proletário News. E aí foi quando eu chamei Lucas Matheus e Alisson, né, para assumirem a página. O Hilário já estava um pouco mais afastado. E aí veio a oportunidade. E assim, um sentimento muito bom, realmente de um sonho realizado, que eu sempre imaginei isso, sempre me preparei para isso, e aí quando a oportunidade chegou, eu agarrei a oportunidade e foi um sentimento, a palavra é essa mesmo, um sonho realizado, um sentimento de muito bom, um sentimento. Uhum. De realmente estar trabalhando ali dentro do clube que você gosta, do clube que você ama, de fazer parte daquele dia a dia ali, então foi algo assim inexplicável quase. Você tem quantos anos, Vitor? Tenho 21. 21. Você acha que as coisas aconteceram muito rápido pra você? Como foi esse processo? E com isso, eu não digo que você é um profissional ruim. Pelo contrário, admiro o seu trabalho. Como você se vê, assim, até muitas vezes diante disso, um cara mais jovem, diante de profissionais que são dinossauro, né, da mídia sergipana, até da mídia nacional agora com a Série C. Como é que você vê isso? DG, eu acho que realmente as coisas aconteceram rápido, como você falou. Não é normal uma pessoa na minha idade já ter feito tudo que eu fiz, né? Ter o espaço na TV do clube, de ter o espaço na ITV, ter espaço agora na comunicação do clube. Geralmente você vê pessoas um pouco, não dinossauros, como você falou, mas um pouco mais velha. E sobre essa relação, cara, assim, é uma relação tranquila porque eles sabem também que precisa dessa renovação, né? Sim. De que precisa de pessoas novas no meio, no jornalismo esportivo daqui, que precisa realmente de uma renovação. E assim, falta até gente. Veio o Fabrício, né? Tem mais gente aí surgindo aos poucos. Mas ainda falta gente assim no nosso estado que faça jornalismo e fale, não, eu quero ir pro jornalismo esportivo, vou me dedicar a isso. Né? Falta profissionais. Então acho que a gente realmente precisa dessa renovação. E a relação com eles é uma relação tranquila, muito boa. Eles respeitam o nosso trabalho, né? Em todas as esferas, tanto no clube como antes, né? Na TV Dragão, na ITV, no Proletário News. Então é isso. Pois é, e mostra também a maturidade tanto da ITV como do Confiança, né? De enxergar um talento e não ter preconceito. Um menino muito jovem, que tem dado de ser meu filho. Literalmente. E apostou nisso, isso é muito bacana. E aí, gratas surpresas como você e Fabrício, você citou aqui, também junto com outras pessoas que já são mais rodadas. Acho que assim como na nossa dupla de zaga, Rafael e Adalberto, a mescla da juventude e experiência, acho que na comunicação também tem coisas muito legais e, por exemplo, que a gente pode até falar mais, quando o Mikael voltou, que já tem um pouco mais de experiência também, vocês conseguiram bater uma bola muito boa. Mas aproveitando esse assunto, Marcos, só para citar um fato que aconteceu, acabou que na ITV ficou o trio, né? Eu, Ayrton e Fabrício. Uhum. Fabrício tem praticamente a mesma idade que eu, tem 22 a 23. Sim. E Queridão é um pouco mais velho. E aí teve um jogo que a gente foi fazer, Frei Paulistano e Dourense, lá em 2021, ano passado, na última rodada da primeira fase. E aí Queridão posta uma foto que ele fala assim na foto: eu me acostumei a ser o mais novo nas transmissões. Geralmente eu trabalhava com pessoas mais velhas. E agora eu virei o tio das transmissões. Então aqui eu sou o mais velho com 2 meninos mais jovens. E aí falou sobre essa importância, né? Sim. De renovar. Boa. Só, Mike, antes de você entrar na pergunta aí, é curioso que
Vitor tem uma trajetória, né? Não chegou de paraquedas agora, né? Então, estudou jornalismo, produziu conteúdo independente, fez live com jogador, que eu me lembro de você fazendo com o Reis, Sim, com Rafael Santos, participou de outras Fez cursos, ações. né? Isso, participou Fazendo curso já. de outras ações também em rádio, né? Foi dar entrevista na TV Atalaia. Também eu me sim. recordo disso, do dia que você foi lá participar. Na Bancada ITV, Azulina, no meu Bancada, canal, né? No pô? meu canal. No canal Dragão de Dragão de Aracaju, Aracaju, o isso. canal que mais cresce no Brasil. É, Várias vertentes. e entendendo essa mídia nova era fundamental também que fizesse essa trajetória para não chegar. Não é um profissional incapaz ou que não viveu experiências, é um cara jovem, 21 anos. Não tem idade de ser meu filho, viu, Mike? Pra mim Podia tem. ser meu sobrinho, mas filho não. Mas é isso. Pois é, quando eu estava entrando na faculdade, Vitor Cadeu estava nascendo. Diga Por aí. E só Mas- aproveitando esse assunto, que você falou Ah, a questão sim. dos cursos e tal. Eu fiz um curso com a Monique Danello, da TNT Esportes. Segure. Você Que vai a minha pra- pergunta é: um jovem mancebo tá aí com espinha na cara, colecionando o álbum da Copa, pensando em fazer jornalismo para entrar no esporte. Qual a dica que você dá assim? Você falou que tá faltando gente. Então, assim, se tá faltando gente, como é Sim, que essas pessoas se formam? É só o conhecimento científico, acadêmico, ou tem que ter um plus a mais, como diz o outro? Então, vamos lá. Primeiro, para trabalhar com futebol, tem que saber de futebol, né? Tem que gostar muito de futebol, primeiro passo. E segundo, entender um pouco mais do futebol, né? Entender um pouco melhor como as coisas funcionam no futebol. Né? E para isso tem que acompanhar muito futebol, tem que torcer para um clube, é essencial, né? Uhum. Acho que todo mundo torce, é apaixonado Sim. por um clube. E assim, tem que fazer jornalismo, é a recomendação, né? Que é o curso que vai te dar a preparação técnica, uma experiência maior para toda essa questão profissional. E aí, o que foi que eu fiz a mais, né, do curso de jornalismo? Eu fiz um curso com a Monique Danello, da TNT Esportes, Uhum. e foi um curso voltado para vídeo e reportagem de TV. Então, acho que foram 10 aulas, se não me engano, 8 aulas, alguma coisa assim. Inclusive, conheci muita gente legal nesse curso. Tem umas 3 pessoas que estão na TNT Esportes hoje lá também. Experiência muito bacana com a Monique. E estou fazendo agora um curso de comunicação e marketing no futebol, com futebol interativo. Sim. E o futebol interativo, não sei se você já ouviu falar, Sim. mas é como se fosse uma universidade de futebol. Ela oferece cursos para diversas áreas do futebol. Inclusive, o Confiança está acertando aí uma parceria com eles Massa. para ter estagiários do futebol interativo no clube no ano que vem, em diversas áreas. É algo que deve ser oficializado aí logo mais. Top. E aí estou fazendo esse curso, o Miquel também está fazendo. Então vamos concluir agora em outubro. E assim, o futebol interativo é um local fantástico para isso. Não só para quem quer entrar no jornalismo esportivo, porque ele dá curso de narração e comentários para quem quer ir mais para essa área da TV. Nesse caso, comunicação e marketing, que é o que eu estou fazendo. Vai abrir um curso, acho que agora no final do ano ainda, para assessoria de imprensa no futebol. Tudo voltado ao futebol. Então, quem tem interesse em entrar nessa área, eu indico bastante o futebol interativo, que é uma plataforma, né, um canal para isso. DG, o homem faz esses cursos, Não, faz a faculdade, certo. ainda é assessor de comunicação do clube. Dorme, meu amigo. Me diga aí. Dá pra dormir, dá pra descansar. Vitor, agora falando especificamente do seu momento chegando no Confiança, né? Não foi um momento fácil, não foi quando talvez quando você queria, né? Apesar dessa trajetória inteira. Quando você chega no Confiança, como você chega, como é que acontece isso, o que é que você encontra lá naquele momento? Então, eu fiquei sabendo que ia ter essa vaga, que a vaga ia abrir, né? Isso foi já na reta final do Campeonato Sergipano desse ano. E aí, quando eu fiquei sabendo, eu entrei em contato com a Carol, disse que eu tinha interesse. Ela também demonstrou interesse, a gente rapidamente se acertou. E aí, o que é que ia acontecer? Milene e Lucas, que é quem estavam lá, iam sair, né? Acabaram saindo no final do estadual. E aí, eu me acertei com a Carol pra gente... pra eu ir pro clube depois do estadual, quando eles saíssem, né? Pra até fazer um pouco dessa transição também, com a Milene e com o Lucas. E aí, eu chego no clube na semana depois que a gente perde pro Falcon o segundo jogo. Confiança foi eliminado no domingo. pro Empata, Falcon. né? A gente empata, né? Que foi eliminado, né? Isso. Empatou e foi eliminado. Aí no domingo eu já fui até no vestiário para acompanhar a gravação da coletiva com o Luizinho, na época ainda. Aí, domingo, segunda, na terça, Iago renuncia. Uhum.
E agora? Eu fiquei, e agora? O que é que vai acontecer? A gente ficou aquela semana Não vou sem entrar, né? presidente. Já pensou isso Não, ou não? veio a dúvida, né? Porque não sabia quem ia assumir, não sabia quem seria o presidente. Milena e Lucas já tinham ido. Já Inclusive, tinham ido. a batata ficou na sua mão. Aí na quinta-feira eu fui no clube, conversei com a Carol e aí realmente fiquei, já comecei a escrever os textos, né? Organizar questões nas coletivas. E aí foi. Aí cheguei na quinta, no domingo, Confiança jogou com Floresta, lá no Ceará, né? Eu não Que fui- ainda não tinha presidente, né? Não tinha presidente. O presidente, na verdade, era Glenson, né? Aham. Saiu o presidente. Sim. E aí na terça que ia ter a reunião para decidir o novo presidente. Aí eu acabei viajando, que eu tinha uma viagem marcada já. Certo. Fiquei trabalhando em off, né? Em home office, digamos assim. Tava em outro lugar. E aí volto na quinta já com o Pedro, né? Sim. E aí na quinta foi um dia totalmente maluco. Acho que foi o dia mais agitado que já teve nesse período, porque Pedro tinha acabado de assumir. E aí na quinta a gente anunciou o Felipe. Aham. Fez um anúncio de Felipe, gravou o vídeo com o Austin, Sim. com o Austin Coração Valente, aquele vídeo que a gente fez dele chegando, Sabino e tal. Aí a gente anunciou 2 contratações e gravou 3 coletivas, isso tudo em uma tarde. Caramba. Foi assim, que foi naquela semana de muita mudança, então Aham. tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então foi isso, eu cheguei num momento bem conturbado, um momento de crise, né? Sim. Que a gente precisava ter muito cuidado com o que ia postar, qual ia ser o conteúdo ali. E aí, nesse primeiro momento, Carol foi uma pessoa, assim, fundamental, muito importante, né? Porque me deu muito suporte, era a pessoa que estava ali por trás, né? Me ajudando, dizendo o que é que tinha que fazer. E aí foi, né? Aos poucos, a gente foi se soltando e foi embalando aí o trabalho. Não, eu imagino a correria que não foi, a incerteza, né? Naquele momento você estava trabalhando com alguma coisa também e precisou largar para ir pro Confiança ou não? Não, então, eu tinha meu estágio, né? Eu fazia um estágio em outra empresa. Continuei durante alguns meses ainda, até mesmo conciliando com Confiança, depois é que eu acabei saindo. Mas se eu não ficasse no Confiança, é claro que eu queria muito ficar, mas não ia ficar desamparado, não. Entendi. Só para a audiência, a galera que está escutando a gente, né? Na Série B a gente teve a equipe de marketing e comunicação com 6 pessoas. 6 pessoas, né? Era Milena, Lucas, Dandara, Mikael, Mikael, Luiz Neto. Luiz Neto Carol. e Carol. E ainda tinha... Não, o designer... Não tinha um designer de fora, então né? era 7 pessoas, 7 pessoas. Quando você chegou, a equipe era você e Carol. E o designer, Carol né? e o design. Pronto, era isso. Éramos 3. Tinha sido reduzido para 3 pessoas e... Exatamente. Na verdade, reduziu ainda mais, né? Porque era Carol, Milena, Lucas e o Aham. design. Aí saiu Milena e Lucas e entrou só eu. Aham, Então reduziu ainda mais, né? sim. E você entrou para fazer a função de assessor de comunicação naquela ocasião. Na verdade, em primeiro momento, eu acabei fazendo tanto redes sociais como assessoria, né? Aham, Porque Carol acabou que ficou no período dela de licença maternidade, que ela teve o filho. sim. Então, chegou um momento que ela não Que ia- nasceu no dia Dia do aniversário do Confiança. Diga aí, pô. Que doideira, pô. Aí Carol teve um determinado momento que parou de ir ao clube, né? Que já tava no processo ali para ter o filho dela. E aí, a única pessoa da comunicação no dia a dia era eu. Então eu tinha que me virar para fazer tudo, para produzir conteúdo para rede social, para escrever os textos, para organizar as coletivas. Então, foi um período difícil e depois foi aliviando um pouco mais. Pois é, não tem aquela expressão pegar com um bonde andando, mas esse homem ele laçou um avião voando e pungou nele. Porque, meu amigo, que turbulência, velho. Que turbulência. E assim, nesse primeiro momento, né, Carol se afastou do dia a dia, mas era o suporte virtualmente, né? Pelo WhatsApp a gente sempre conversava para combinar o que é que ia ser postado. Mas no dia a dia mesmo, lá no Sabino, só tinha eu. Então, Sim. eu tinha que ir pro campo fazer vídeo dos treinos, eu tinha que escrever os textos, eu tinha que organizar as coletivas. Era um trabalhão, mas foi legal. Moldou o caráter do menino, foi, Mike? Pois é. E quanto tempo você, assim, claro que não tem como precisar, mas quanto tempo você acha que levou pra você estar completamente à vontade, assim, dono do espaço? Eu acho que foi mais ou menos um período de um mês ali. Primeiro mês, você tá chegando, você não conhece quase ninguém, né? Assim, você sabe quem são as pessoas que eu acompanhava o clube, mas não conhecia de fato essas pessoas, né? Tinham, assim, mais contato com os meninos da análise, com o Pedro, com o Gabriel, mas o resto eu não conhecia pessoalmente. Até mesmo os atletas, o treinador, que o Felipe tinha acabado de chegar, né? As pessoas do clube, da diretoria, não conhecia praticamente ninguém, porque tinha trocado todo mundo. Ninguém conhecia, na verdade. Então. Aí, mas aos poucos eu fui criando mais intimidade com a galera, fui me soltando, né? Fui conversando mais com as pessoas e acho que um mês mais ou menos foi o que durou pra
eu me senti em casa de fato. Me senti totalmente adaptado ao clube, conhecer as rotinas de cada departamento, saber como é que funcionavam as coisas. Acho que foi um mês mais ou menos de adaptação e depois eu já me senti totalmente à vontade. Boa. E qual a maior dificuldade pra você pegar, assim, nesse processo de adaptação? A maior dificuldade eu acho que foi justamente essa que a gente tava comentando. Que não tinha uma equipe para dar... Eu não fiz parte de uma equipe praticamente. Aham. Tipo, a equipe era eu e Carol praticamente. Só Sim. tinha gente. E Carol já em um momento que tava um pouco mais afastada por causa da questão do filho dela, né? Que ela tava grávida, tava já perto do filho nascer, então ela não tava 100% dedicada já, né? Já não tava no dia a dia, então acho que a maior dificuldade foi essa. Porque, por exemplo, se eu chegasse na Série B ia ser muito mais fácil. No ano passado, uma equipe de 6 pessoas, eu só ia fazer parte da equipe. Sim. E diferente desse momento que eu cheguei, que a equipe era eu e Carol, praticamente. Só tinha gente pra fazer tudo. Não, e eu acho que isso, assim, é uma experiência que pouquíssimas pessoas tiveram no Brasil. Entrar com com esse caos. E é algo que se repete no futebol. Aliás dessa dificuldade, tem o caos do clube, né? Aham. Que era um momento de crise, a gente tinha acabado de perder o estadual, só veio ganhar na Série C na 7ª rodada, então foi difícil. Não, é um caos que acaba se repetindo no futebol. Confiança passou por momentos bons, momentos ruins. Hoje a gente vive um momento mais ou menos, mas pode ser que venha um momento bom. Deus o livre que venha um ruim, mas a algum momento ele vai vir. Sim, em algum momento vem um momento ruim e é algo que não tem aula que te digam o que você aprendeu agora na prática. Por isso que eu queria saber agora como é esse contato com a assessoria de outros clubes, troca, né, de experiências para também poder viver esse momento, ainda mais nesse período de Série C que você teve a oportunidade de trabalhar com times de fora do estado, né, times de proporção muito maiores, até nacionais. Como é que é essa troca com os assessores de imprensa? Tem um grupo do assessor de imprensa da Série C? Então, essa é uma das coisas mais legais de você trabalhar na assessoria de clube, que você tem contato com assessorias de vários outros clubes, mais especificamente os clubes que você está enfrentando ali naquela competição. Então tem sim o grupo, tem 2 grupos na verdade, um com o pessoal da CBF e um só com a gente, né, da assessoria, mais para trocar informação, para enviar as escalações, o press kit é uma coisa que a galera manda muito. E assim, eu tive contato com praticamente todas as assessorias dos clubes que a gente enfrentou nesse período, né? Porque você tem que ter o contato para trocar a escalação, para enviar o press kit, para trocar alguma informação ali. Então eu tive contato com praticamente todas as assessorias dos clubes da Série C que a gente enfrentou, né? Dos 19 adversários da gente, né? Nessa Série C. Acho que devo ter conversado com todas as assessorias, porque precisava realmente desse contato. Algumas Mikael, né? Quando o Mikael chegou um pouco depois. Mas tinha que ter esse contato muito para trocar a escalação. Porque uma tarefa da gente. Não sei se você sabia, mas quem troca a escalação com o adversário é o assessor de imprensa. Sabia não. A gente vai lá 10 minutos, às vezes 10, às vezes 20, depende muito do adversário também. Procura o assessor do outro time para trocar a escalação. Entrega a nossa, eles entregam a da gente. A gente entrega para o nosso treinador, para a equipe de análise. E aí depois é que a gente faz a divulgação. E se você fingir que vai entregar e pegar do cara e sair correndo? Aí não dá não. Podia ser, né, Mike? Pois é. Ou botar uma falsa, né? Mas quem cadastra lá... É porque eu lembro que quando teve aquela polêmica do Altos, que perigou perder os pontos, teve um erro no cadastro do atleta no sistema da CBF. Isso vocês também que fazem? Ou é Cadastro do atleta na CBF? Não, assim... Parece... Tem um registro na É um registro na súmula. Enfim, bota lá quem tá relacionado. Não, a gente já pega a escalação pronta, só faz trocar com o adversário mesmo. Aí é o dever de Clay. Clay sabe. Ah, boa. Clay, que é um nome até que também a gente pode estudar para trazer aqui, Com né? certeza. Clay tem muita experiência aí no Confiança, conhece de tudo ali dentro do Sabino. Exatamente. Ali conhece mesmo. Nessa troca, Vitor, eu queria que você reservasse também um tempo para falar dessa entrada de Mikael. Sim. Como é que foi? Mikael que tinha trabalhado no clube, feito parte da equipe na Série B, né? Como é que foi essa chegada Até antes da Série B, né? Até antes da Série B. Mikael foi um dos pioneiros da comunicação do Confiança. Mikael fez... Exatamente. Mikael pegou, assim, quando a comunicação do Confiança era praticamente nada. Não, o Mikael fez parte da TV Dragão no começo, né? Foi a trajetória parecida com a de Vitor, vou né? contar um pouco a história dele, como é que foi. Vai lá. Mikael, ele procura o pessoal da TV Dragão, o professor Jorge Luiz, pra entrar no canal. Ele chama eles, não, eu quero ter uma oportunidade, quero entrar na TV Dragão. Eles deram essa oportunidade ao Mikael. Mikael entrou primeiramente no canal
e aí depois foi pro clube. Aham. Praticamente o caminho parecido com o que eu fiz, né? Sim. Aí que o meu ainda passei pelo Proletário News para depois chegar no canal. Mas esse Mikael também veio pro Confiança através da TV Dragão. Então, a TV Dragão é outra... revela jovens aí, estudantes. É a Categoria categoria de base. Categoria de base, Mas quando Assim, a essa chegada chegada dele, dele, a chegada deixa eu dele- só subir um pouquinho mais esse mic Tá. aí, Vitor, um pouquinho. Dê uma subidinha nele aí. Mikael chega quando Carol sai. Assim, desde que eu cheguei, eu sempre já queria trazer ele, né? Já tinha Aham. conversado com Carol, né? A ideia era que viesse junto comigo outra pessoa, acabou que demorou um pouco esse processo. E eu sempre queria trazer ele porque Mikael é um cara que a gente consegue fazer tudo. Ele consegue tirar foto, consegue ajudar na assessoria, consegue produzir para rede social e conhece o clube como poucos, né? Uhum. Ele trabalhou alguns anos no clube, inclusive. E aí, quando Carol tava saindo, Carol falou com o Pedro e eles fizeram o convite ao Mikael. O Mikael chegou, né? E aí foi um que aliviou um pouco mais o meu lado, né? Sim. Porque eu tava cuidando, como eu falei, tanto das redes sociais como da assessoria. Então o Mikael ficou encarregado das redes sociais e eu fiquei focado só na assessoria. Aham. Só na questão de textos, de organizar as coletivas. E Mikael produzindo conteúdo para rede social, fazendo as fotos, fazendo aqueles vídeos. Né? Então foi isso. Quando o Mikael chegou, acrescentou mais ainda o trabalho, né? Uhum. O trabalho ficou ainda mais completo porque tinha duas pessoas ali, cada um em sua função, o trabalho funcionava melhor, né? Não, ainda mais pra rede social, que hoje é fundamental que tenha, né? Exatamente. Essa profissão do social media é fundamental nas empresas, nos clubes principalmente. né? E Mikael realmente deu abraço, outra Mikael, cara. né? Sim, pois é, Mikael era pra estar aqui, né? E realmente o trabalho dele deu outra cara à rede do Confiança. Principalmente o Twitter, que era uma coisa que a gente reclamava muito, que era pouco alimentado. E a gente entende agora porque era pouco alimentado. Sim. Porque realmente não dá pra fazer tudo, não dá pra cobrar o escanteio e cabecear. É. Tem que ter um pra cobrar o escanteio e um pra cabecear. E realmente também teve aquela fase ali na reta final da Série C que o Confiança estava entre os top 8 no TikTok em termos de interatividade. E realmente o nível de criatividade, de inovação no TikTok era coisa que você não vê em muitos clubes, não. Uma coisa muito... Mikael, fica o convite para você aparecer por aqui um dia. Por e favor. parabéns aí para você pelo grande trabalho na frente das redes sociais. Aí o TikTok tem que dar os parabéns a Mikael mesmo, porque ele foi a pessoa que teve mais as criações, né, nessa rede social, no TikTok. Aqueles vídeos que ele faz são sensacionais. A gente pega sempre muitas referências de outros clubes e a gente conseguiu atingir essa marca sensacional. Que Sim. Digo até que é histórica. Aham. Que entre todos os clubes do Brasil, Confiança foi o 8º com mais interações durante um período de 8 dias, né? Sim. E acho que foi na última semana da Série C, se eu não me engano. Por aí. Na semana foi do por último aí. jogo. Então foi algo sensacional, extraordinário, que deixou a gente muito orgulhoso. Uma pena que eu não acompanho o TikTok, né? Mas um dia desse eu até entrei pra olhar e tava sem ninguém mexer. Quando eu vi que começou a mexer de novo, Sim, dei um sim. orgulho, porque acaba que é uma rede social da galera mais jovem, né? É. Os adolescentes e crianças consomem muito, e saber que o Confiança está produzindo conteúdo pra essa rede social também dá uma esperança de que teremos torcedores Pois é. que vêm dali também, né? Não, Mike? e principalmente, né? O TikTok é uma rede social muito feminina. Então, a maioria da demografia do TikTok é feminina. Então, dá pra dar um alcance bacana em outra demografia que você não consegue em redes como Instagram, Twitter, o final do Facebook, enfim. É importante ter essa diversidade. Vamos faturar, Mike? Vamos nessa. Vamos lá dar moral. Dá moral quem nos dá moral. Relembrando mais uma vez o queridão. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, @BluePixelDesign. Bring Burger, a melhor hamburgueria da cidade. Rua Urquiza Leal, 1102, no Grajeru. Peça também pelo delivery, WhatsApp e aplicativos. No Instagram, @BringBurgerAju. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, @Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, @Nação Proletária Loja. Voltamos. Vitor,
A gente já falou aqui da sua chegada no clube, o primeiro mês, os primeiros momentos, né, da adaptação. E no cotidiano, o que é mais difícil? Fazer aquela matéria de última hora, o técnico caiu, chegou um novo jogador, ou segurar a corneta assim, naquela derrota, dizendo um filho de uma égua. Que é mais complicado na hora que você tem que dar duas respiradas e seguir em frente. Então, o mais difícil é escrever a matéria da última hora. E eu vou explicar um pouco disso. Porque quando você passa a fazer parte ali do dia a dia, a corneta até diminui. A vontade de cornetar diminui. Uhum. Porque você acaba conhecendo as pessoas, você acaba virando amigo das pessoas, acaba criando uma certa intimidade ali com essas pessoas. Então a vontade de cornetar diminui, porque você passa a enxergar de outra maneira. Sim, Tanto sim. os atletas como a diretoria, o treinador. É outra Uhum. visão que você tem quando você entra lá dentro mesmo, de fato. Então é isso, a vontade de cornetar diminui. Então é mais difícil realmente escrever uma matéria de última hora. Boa, boa. E ainda assim, dentro desse processo de escrita, como é quando vai anunciar um jogador, quando vai demitir um treinador, como é que chega a informação pra você? Com quanto tempo de antecedência você já sabe? Porque eu imagino que isso deva ser uma informação massa de saber, olha, vai anunciar não sei quem. Essa vontade de dizer, como controlar isso? Então, a questão da chegada do jogador, né? Num primeiro momento, como é que acontecia? Era a Carol que passava pra mim, né? Carol recebia a informação chegava até Carol e Carol passava pra mim. E a questão de quanto tempo antes depende muito da questão de documentação, né? Porque às vezes o cara chegou, tá treinando lá, Uhum. mas não tem a documentação. Como, por exemplo, e não pode ser anunciado, né? Porque só pode anunciar realmente quando já tiver tudo certo pra ele ir pro bid. Então aconteceu de na Série C, alguns casos no começo, né? Ter jogador que ficou lá 2-3 semanas treinando. E já sabia, tá tudo pronto já. Sim. Só faltava o ok pra anunciar. E eu tava lá, o cara já sabia, né? Inclusive era até uma dificuldade, porque quando a gente ia fazer os vídeos, né, dos treinamentos, tinha que ficar escondendo os caras. Aham. Tiveram alguns casos, Tata Vitor, acho que Bruno Camilo, foram dois assim que eu lembro que ficaram umas 2-3 semanas lá treinando já durante a Série C. E a gente só pôde anunciar depois. E aí ia gravar o vídeo, Tata Vitor aparecia, pô, essa parte eu vou ter que cortar. Bruno Camilo aparecia, essa parte eu vou ter que cortar. Né? E qual foi a outra coisa que você perguntou? Não, Com relação aos treinadores, né? Aí depois que Carol saiu é que eu comecei a ter esse contato mais direto com o Alex, né? Com o Alex Brasil, com o próprio Clay, com o presidente, pra realmente receber a informação pra divulgar, né? Geralmente era o próprio presidente, às vezes. Aham. E, assim, acontecia algumas vezes, por exemplo, Luan, eu cheguei no Sabina à tarde e ele tava lá já. Aí Alex, Certo. Luan, Charles, alguns casos assim, Alex chegou e explicou, né? Não, olha, contratamos e tal, pode anunciar. Aí anunciava, entendeu? Aham. E quando já chega um briefing ou vai o Google? Não, já chega assim, o jogador tal, tava em tal time. Aí eu que tenho que me virar pra pesquisar tudo. Entendi. E com relação a treinador, né? Eu anunciei 2 saídas e uma chegada, digamos assim. Aham. A saída do Luizinho, Sim. né, que foi o que fiz na época já, o texto, né? E a saída de Felipe. A saída de Felipe que foi, acho que o anúncio de saída de técnico mais rápido da história, né? Porque foi menos de meia hora depois do jogo já tava lá, né? Porque aquele dia foi um dos piores dias, né? Pra todo mundo, né? Sim. Foi um dia trágico. Sim. E aí Felipe já entrou no vestiário decidido, né? Que ia sair. Eu lembro que ele chega, vai lá que tem o vestiário da comissão técnica, né? Ele vai no vestiário da comissão técnica, eu já tava no outro vestiário, no vestiário dos atletas, e já ia começar a organizar a coletiva e tal, aí ele chega, quando ele entra no vestiário dos atletas, pra fechar, né, o grupo, fechar ali no final do jogo, né, a roda, fazer a oração, ele já vem direto em mim e já fala, olha, pode anunciar aí que eu tô indo embora, eu pedi pra sair. Então eu fui uma das primeiras pessoas a saber que o Felipe tinha saído, nesse caso foi o próprio Felipe que veio até mim e falou, pode anunciar aí que eu tô indo embora e pode votar que foi que pedi pra sair. Aí foi. Logo depois a gente soltou. Então, assim, só pra explicar que são diferentes maneiras, né? Aham. Às vezes o presidente vem e fala, às vezes você chega lá, o jogador tá lá, às vezes o treinador vem e mesmo fala, né? Sim. Então são diferentes maneiras dessa informação chegar. Mas nesse caso, o jogador, você já deixa lá a matéria no rascunho, só pra dar o send. Já fica tudo pronto. Pra quando a gente receber o ok, já anunciar. Mas quando foi o Helder, quando chegou pra jogar as 2 primeiras rodadas, né? Ele chegou no Sabino, acho que foi na quinta de manhã, ou na quarta de manhã, pra gente jogar com o Brasil de Pelotas, né? Acho que foi na quinta. E aí,
Não sabia nem se ele de fato ia ser inscrito, porque tinha todo um processo ainda e foi no último dia das inscrições, então só teria aquele dia. Aí a gente preparou tudo, eu fiz o texto, fez foto com o Mikael, a gente fez vídeo, deixou tudo pronto, isso durante a manhã, que o treino foi de manhã, pra só postar à noite, que eles só conseguiram inscrever ele à noite, já na reta final ali, faltando 1 hora pra fechar a janela. Então às vezes tem dessas, que você produzir tudo, deixar tudo pronto, só esperar, né? Só esperar o ok. Não, tem alguns textos que são meio padrão de todos os times, né? Não dá pra muito fugir, né? Quase sempre tem algo parecido, é algo que é até meio engessado em relação a isso, é diferente de uma crônica, né? Quando você tem que fazer até ao vivo, em vídeo, em áudio, o texto para assessoria de comunicação de clube, ele é um pouco mais formal, segue um formato mais bem definido. Eu não sei se um caso como o Brocador, por exemplo, que tinha uma ação de marketing envolvida. Então tem um pouco dessas amarras também, né? Depende. Cada caso é um caso. Uhum. Com relação a essa questão de textos, de anúncios, geralmente o texto que a gente envia para a imprensa, que é até o mesmo que eu envio para vocês lá no grupo das redes, Sim. é um texto mais formal, um texto realmente mais informativo. Nas redes sociais a gente tem uma liberdade maior para brincar, né? Para descontrair um pouco mais, fazer algo um pouco mais diferente. Como a gente chegou até a fazer uma brincadeira quando o Baggio chegou, a gente postou meia hora antes de anunciar, a gente postou uma foto de Roberto Baggio, o jogador da Itália, né? Agora, quando o Adalberto foi renovado também, que a gente fez um certo mistério. Então, nas redes sociais tem essa liberdade maior, né? Pra gente descontrair um pouco mais. Quando você vai mandar o texto pra imprensa, tem que ser algo realmente mais formal, né? Algo informativo. Uhum. E dentro desses conteúdos produzidos, quais foram, né, os conteúdos mais satisfatórios que você produziu aí? Rapaz, pergunta bem difícil essa, né? É difícil. Uma vitória com certeza. Eu acho que a vitória contra o Altos, o texto da vitória contra o Altos e da vitória contra o Atlético Cearense, né? Foram momentos assim marcantes dessa trajetória, né, que foram relatados em texto. E aquele que doeu no coração de escrever? O do Campinense. Foi bem difícil de descrever tudo aquilo ali. E o da série de Felipe. Porque nunca é legal, né? Sim. Por mais que depois a chegada do Vinícius tenha sido excelente pro clube, né? A gente melhorou bastante, não caiu. Mas você nunca quer anunciar a saída de alguém que tá ali no seu dia a dia, né? Por mais que vocês saibam que talvez aquilo seja o melhor pro clube, você acaba se apegando às pessoas, criando uma amizade ali, né? Então foram os momentos mais difíceis, né? Que foi praticamente no mesmo dia, o Campinense e a série de Felipe. Os melhores, as vitórias que pra mim foram as mais marcantes, que foi Altos e Atlético Cearense. E aproveitando esse momento que você cita Felipe aí, né? Até saiu áudio pela rede Zap de comunicação de alguém que falava de Felipe, que era arrogante, não sei o que lá. Como era Felipe nesse dia a dia aí, com a assessoria de comunicação, com você, com os atletas? O que é que você via de Felipe? Então, o Felipe era um cara muito tranquilo. Um cara muito tranquilo, assim, que praticamente tudo que você chegasse pra ele e falasse, Felipe, vamos fazer isso, ele, beleza. É um cara muito tranquilo, assim, que tinha amizade com praticamente todo mundo do clube. Chegava no dia a dia, conversava com todo mundo, né? Que jogava futebol com os caras da comissão no final do treino, que batia uma bola ali com a galera. Então, um cara bem tranquilão, bem gente boa, que você sentar pra conversar, conversa de boa com você sobre tudo, né? E é isso. Um cara muito tranquilo. Com assessoria, a única ressalva, assim, que eu tenho pra falar é que ele não gosta muito da entrevista. Certo. Então, assim, as entrevistas coletivas habituais do clube, ele dava tranquilamente. Mas chegaram alguns convites, né, de outras entrevistas em outras emissoras, e aí ele preferia às vezes não fazer porque ele não gosta muito, entendeu? Ele não gosta muito desse contato mais direto com a imprensa, ele é o cara mais fechado, mais na dele, né? E até eu conversei com o assessor de imprensa dele, quando chegou um desses convites, ele falou, olha, eu trabalho com o Felipe há acho que mais de 10 anos. E eu só consegui levar ele um programa nesse estilo uma vez, que foi no Seleção Sport TV. Que é um programa como esse, assim, que a gente tem aqui, um programa de debate, de conversa. Ele realmente não curte muito, mas alguns até a gente encontrou soluções, fez gravado, né? O pessoal mandou as perguntas, a gente fez gravado e gravou o vídeo, né? E mandou pra eles. Mas é isso, foi bem tranquilo. O Felipe é um cara muito gente boa, aprendi bastante com ele, foi muito legal trabalhar com o Felipe. Não, e ainda mais um cara do tamanho de Felipe, né? Eu até brinquei com você uma vez. Rapaz, se acostumou a estar no Confiança e passar o Washington, daqui a pouco Felipe. Passar Felipe. Doideira. Então, lembra até minha Vertinho. reação. Vertinho, uma lenda.
quando eu soube que ia ser Felipe o técnico, né? Justamente na quinta-feira. Que a gente tava lá na sala e Carol falou, vamos fazer o texto. E aí, quem vai ser? Ela falou, Felipe. Eu falei, Felipe quem? Maestro? Ela é. Eu falei, caraca, velho. Acabei de chegar, eu trabalhava lá com o Felipe, maestro. Foi uma experiência bacana. Não, massa. Dentro desse rumo agora, né? Você já falou dos conteúdos. Queria que você falasse um pouco da rotina de trabalho, como é o dia a dia lá no clube, o que é que você tem que entregar, o que é que você recebe, para quem você tem que entregar os conteúdos, como é isso aí? Então, a rotina é basicamente acompanhar os treinos todos os dias, né? É algo primordial para você saber o que é que está acontecendo, qual é o time que deve jogar e organizar as coletivas no primeiro momento, né? Assim, da assessoria, eu vou falar mais da assessoria especificamente. É isso. Fazer os textos, né, para acompanhar os treinos, para fazer os textos, para mandar o material para a imprensa informando o que aconteceu no treino, o que é que está acontecendo durante a semana e organizar as coletivas. Chegar pro jogador, perguntar se ele sente a vontade de falar com a imprensa, né, abordar o jogador, né, organizar, escolher quem vai falar, era eu que escolhia, né, nesse caso. E nos dias de jogos, a rotina era mais agitada, né, porque aí eu chegava no Batistão 2 horas antes. Né, o jogo era, por exemplo, 6, chegava 4 horas lá, já para acompanhar a chegada do time. E aí acompanhava a chegada dos jogadores, gravava algumas coisas para stories, né? Trocava a escalação com o assessor do time, procurava o assessor da outra equipe, às vezes não vinha o assessor do outro time, aí trocava com o supervisor de futebol, passar a escalação para o pessoal da comissão, depois ia lá nas cabines, entregava as escalações para todo mundo da imprensa, né? A escalação impressa da gente, que a gente também imprime a escalação para entregar ao pessoal lá. E depois é o jogo, né? No jogo, basicamente, ficava ali atrás do gol, como vocês viram algumas vezes, fazendo as imagens ali atrás do gol. Fazia também, ao mesmo tempo, ali o tempo real, tanto no Twitter como no Instagram. Caramba. Era uma loucura. E depois do jogo, organizar a coletiva, né? A coletiva pós-jogo, sempre com o treinador. Isso foi uma coisa que eu estabeleci, né? Digamos assim, sempre fazer a coletiva pós-jogo com o treinador. E, dependendo do resultado, com o jogador que fez o gol, né? Geralmente, quando a gente ganhava. E aí escrever a matéria pós-jogo e depois já começar a organizar a outra semana. E aí sobre a rotina, né? Quando o Vinícius Eutrópio chegou, a rotina mudou um pouco. Porque ele estabeleceu as reuniões diárias, né? Algo do trabalho dele, é algo da metodologia de trabalho dele. Fazer reuniões todos os dias com a comissão técnica. E ele pediu que eu também estivesse nessas reuniões. Porque nessas reuniões que ele faz, é debatido sobre tudo. Certo. Então tá lá o Zé Neto, Rodrigo, né? Vou citar os nomes porque estiveram aqui. Sim. Neto, Rodrigo, aí Robson, preparador de goleiros, Alex, Brasil, Clay, o auxiliar técnico dele, né? Felipe. Então todo mundo participava e ali todo mundo se atualizava sobre tudo do clube. Né? O Neto e o Rodrigo falavam a situação dos lesionados. Quando tinha alguma viagem, Clay falava como é que ia ser a logística para alinhar tudo. Então, acho que foi uma coisa excelente assim, que Vinícius trouxe quando ele chegou. Foi a questão dessas reuniões, porque ele não precisava mais chegar em Neto e em Rodrigo para perguntar como é que estava o DM, não precisava chegar nos meninos da análise para saber como é que ia ser o treino, porque ali todo mundo já se atualizava. E aí nessa reunião eu também passava para eles quais seriam os jogadores que iriam dar entrevista, para que eles dessem a opinião dele, né? Se eles acharem válido ou não, né? Se de repente aquele cara vai jogar ou não, porque eu sempre procurava colocar nas entrevistas durante a semana quem ia jogar, quem ia começar jogando, né? Baseado nos treinos. E também o que a gente decidia nessas reuniões era a questão dos treinos abertos para a imprensa. Né, que eu perguntava a ele quais seriam os melhores dias para abrir o treinamento para a imprensa. Então foi, basicamente a rotina era essa. Né, desde que, no primeiro momento, acompanhar os treinos, fazer os textos, organizar as coletivas, e desde que Vinícius chegou, teve esse adicional aí da reunião, tinha que chegar um pouco mais cedo para participar também da reunião. E nessa questão dos treinos com a imprensa, é você também que comunicava, passava lá no grupo da imprensa que ia ter o treino aberto? Isso, a gente tem um grupo da imprensa, né, com acho que mais de 100 jornalistas daqui do estado, alguns de fora também, para passar as informações, passar as imagens, né, as sonoras, passar tudo para a imprensa relacionado à confiança nesse grupo. E aí no grupo era avisado, geralmente com 1-2 dias de antecedência, às vezes a gente na segunda já avisava como é que ia ser a programação da semana com relação a isso. Quais os dias que iam ter treino aberto para a imprensa, quais os dias que iam ter coletiva. Às vezes a gente não abria o treino, mas liberava para a coletiva no final. Então a imprensa não podia acompanhar o treino, mas no final do treino eles poderiam ir lá para gravar as entrevistas com os jogadores, né? Então basicamente era isso. E aí quando o veículo de imprensa precisa de uma reportagem, de uma matéria
que é fora dessa programação, né? Tipo uma exclusiva. Aí eles entram em contato primeiro com você. Entra em contato comigo, né? Sempre com o assessor de imprensa. E eu fazia essa intermediação, né? Como você falou no caso do entrevista exclusiva, às vezes com o treinador, com o presidente, com o jogador, para perguntar se eles querem falar, marcar uma data e organizar toda essa questão. Então, basicamente, eu sou responsável por cuidar de todo esse relacionamento do clube com a imprensa, né? Todo esse contato que a imprensa tem com o clube, eu sou responsável por organizar tudo isso. Boa. Durante a pandemia, a gente... eu não sei até quão profundo isso foi, mas a gente via algumas rusgas da imprensa com o clube não entendendo que realmente não dava para abrir o clube completamente por conta dos protocolos de segurança. Depois o clube não se abriu completamente, tinha esses dias específicos. Houve alguma resistência, alguma coisa que vocês tiveram ali que tem um jogo de cintura para desenrolar? Então, no primeiro momento, quando eu cheguei, ainda não estava liberado, né? Tanto os treinamentos e também todas as coletivas eram virtuais. Inclusive as coletivas pós-jogo no vestiário, que a imprensa estava no Batistão, mas eles não poderiam descer pro vestiário para fazer. Quando eu cheguei já estava assim, ficou alguns jogos assim, né? Porque eu não quis chegar já mudando de cara também. Também tinha que respeitar a autoridade, digamos assim, de Carol, né? Que Carol era minha chefe, digamos assim, estava acima de mim e ela também participava dessas decisões. Mas assim, no primeiro momento foi até uma situação chata, porque aconteceu de a gente estar lá pronto para gravar a coletiva virtualmente com o celular e chegar a equipe de TV lá e a gente ter que falar, não vai chegar, a gente vai gravar. Entendeu? Mas aí a gente depois conseguiu mudar isso. O cara com a câmera desse tamanho assim, né? Era até uma situação chata, como eu falei, né? E aí a gente conseguiu mudar isso, né? Eu partiu de mim mudar as questões das coletivas pós-jogo. A primeira que a gente fez foi contra o Ferroviário, né? E a questão dos treinos também partiu muito da imprensa, pedir muito ao presidente. A imprensa estava enchendo o saco de Pedro Dantas para liberar esses treinos. E a gente se alinhou ali, foi combinando isso aos poucos. E depois, toda semana, a gente tinha pelo menos 2 dias. Geralmente eram 2 dias, né? Não passava disso. Em que a imprensa podia ir lá acompanhar os treinos. Entendi. Deu confiança. E a galera ia muito no seu privado tentando pegar alguma exclusiva. Informações assim. Alguma. Quem? Vitor, só entre nós, você que é meu brother e tal. Pior que não, isso não tem não. Isso a galera sabe respeitar, né? Até porque eu não vou falar, né? Se vier assim, qual vai ser o time que vai jogar, que vai começar jogando? Eu não vou falar, não posso falar, né? Sim. Faz parte do meu trabalho, né? Não, sem dúvida, assim, nessa questão de você entender, né, as dores da imprensa, eu acho que é um grande diferencial, né? Porque você tava lá no grupo da imprensa até um tempo desse e agora você tá do lado de cá. Então, praticamente, você tá cedendo aquilo que você queria que fizesse, né? Exatamente. Então, essa é a importância de alguém ter, de um clube, de uma instituição da empresa, ter um assessor de imprensa. Porque a gente sabe o que é que a imprensa precisa, a gente sabe quais são as necessidades, sabe a questão dos horários. Então, a gente sabe todas as necessidades da imprensa e, nesse caso, a imprensa é voltada à confiança, né? Sabe que o pessoal do GE precisa fechar matéria para botar no GE todo dia, que os caras basicamente falavam do Confiança todo dia, né? Se tivesse conteúdo. Sabe que o pessoal da rádio precisa de sonora para colocar num programa também todos os dias. Então, essa é a importância de você ter alguém da área, né, ali no seu clube, de ter um departamento de assessoria. E a gente sabe o que é que a imprensa precisa, sabe as necessidades da imprensa. Em termos de estrutura, Vitor, eu não sei quem foi que falou um tempo atrás. Alguém que fez alguma crítica, né, ao departamento, falando da qualidade das sonoras. Não, é porque esses áudios são uns áudios enlatados e a gente que, quando vai pra TV, que vai com imagem, tá tudo bem. Quando vai para o rádio, fica ruim. Sim. Em termos de estrutura para assessoria de imprensa, para imprensa, o que o Confiança tem hoje e o que você acha que falta ter? Então, hoje basicamente o que a gente tem de estrutura é a nossa sala de imprensa, que vocês conhecem, né? Já foram lá os 2. Tem a nossa sala de imprensa, temos alguns tripés, temos iluminações e basicamente é isso. A questão de equipamento é tudo nosso. Tanto meu como de Mikael, eu usava muito meu celular, Mikael usava a câmera dele, o celular dele. Né? Em equipamento a gente não tem tanto, a gente tem a sala, tem uma boa sala inclusive, né? Estruturada. Né? Tem tripé, tem iluminação, essas coisas, mas os equipamentos são nossos. Inclusive a gente está tentando se organizar aí para no próximo ano adquirir algumas coisas para melhorar. E aí, até voltando um pouco no assunto,
como foi bom pra gente que a imprensa voltasse aos treinos. Porque a gente tirava essa responsabilidade da gente. Aham. Eles iam lá, a TV fazia o vídeo deles, fazia as imagens deles, da coletiva, captava o áudio com o microfone deles, o pessoal da rádio ia lá com o celular também, fazia a gravação do jeito deles. Então, isso meio que tirou a responsabilidade da gente e tirou um trabalho também da gente, né? Uhum. Passou a ter um trabalho a menos, porque quando tinha as coletivas a gente tinha que parar para abrir o grupo, para pegar as perguntas e chegar lá um pouco mais cedo, gravar, depois editar, subir no link. Tinha todo um processo, né? E quando a gente liberou para imprensa coletivas também facilitou um pouco, porque eles passaram a ir lá já para coletar diretamente no clube, né? Não, o que eu acho curioso é que muitas vezes o cara, não exatamente esse jornalista e radialista que criticou, né? O cara critica que gravou com áudio do celular e você diz, não, então beleza, vai lá gravar. O cara vai e grava com o celular também. Então, mas aí tem uma diferença. A gente gravava as coletivas tudo junto, as duas juntas, né? Tanto para TV como gravava o vídeo e pegava o áudio e mandava no grupo. Então o celular ficava um pouco mais afastado ali, né? Ficava no tripé um pouco mais afastado. E aí os radialistas, quando vão lá gravar, eles pegam o celular, gravam e botam aqui, assim, entendeu? Então acaba ficando melhor realmente o áudio. Entendi. Então, se fosse os equipamentos de confiança, precisa câmera e microfone, precisamente. Porque tripé e iluminação já tem, né? Tem tripé, tem iluminação, tinha tem um sala, tem computadorzinho pra captar esse computador dado. também seria interessante. Que, por enquanto, o computador que utiliza para escrever o texto é o seu também. Tudo pessoal. Entendi. Beleza. E essa parte de vídeo, áudio, demanda um computador bem robusto, né? A gente até consegue fazer algumas coisas pelo celular, pelo Sim. tablet. O Mikael tem um tablet que ele usa para editar muitas coisas, também as fotos, os vídeos. Mas se tivesse um computadorzinho bacana, seria interessante, né? Alô, Pedro Dantas. O futuro presidente, não tô aqui. Não, mas Pedro Dantas pode fazer para agora, né? Pedro Pra Dantas deixar. boa, Pedro. Não, em relação aos jogos fora de casa, como é essa rotina? Você teve a oportunidade de ir, né? Para alguns jogos fora de casa. Depois o Mikael chegou, ele passou aí, né? Como é que foi essa experiência? Então, eu fui para 2 jogos fora de casa, né? Fui para João Pessoa, na terceira rodada, eu acho. E depois fui para Manaus. Foram 2 viagens totalmente diferentes, né? Porque João Pessoa a gente foi de ônibus, então foi uma viagem bem cansativa. E a de Manaus a gente foi de avião, mas também foi muito cansativa porque é muito longe, né? Manaus. É uma viagem muito longa. E assim, é uma experiência muito massa. É uma experiência, eu acho assim, todo mundo que gosta de futebol, que pensa em trabalhar em clube, tem que ter essa experiência, porque você vai lá, né? Você viaja com os caras, você tá no dia a dia, você tá jantando junto com os caras. É um momento que você acaba criando mais intimidade, digamos assim, criando mais amizade, mais laços afetivos, digamos assim, para usar um termo bonito, porque você passa mais tempo com a galera, você conversa mais, você tá ali junto, né? Então, uma experiência muito massa, além do fato de ir para outros estados, conhecer outros estádios que eu não conhecia. Eu não conhecia João Pessoa, muito menos Manaus, então pude conhecer esses 2 lugares, pude conhecer os 2 estádios também, tanto o Almeidão como a Arena da Amazônia, que é maravilhosa, inclusive. Então, é uma experiência muito bacana, é muito legal realmente viajar com o clube, né? Como eu falei, não só por essa experiência de você estar ali junto com os jogadores, com os atletas, né, com o pessoal da comissão técnica, de conversar, bater papo sobre futebol, sobre o próprio Confiança, sobre o jogo que vai ter, depois do jogo, né, sobre o que aconteceu no jogo. De conhecer novos lugares, conhecer novas cidades, conhecer novos estádios, né, que para quem gosta de futebol é maravilhoso, né? Sim. Então foram 2 experiências muito legais. E na primeira viagem, que foi exatamente a de João Pessoa, né? Mikael não tava ainda, né? Não. E você foi praticamente sem ninguém que tinha ido para jogo, né? Como foi essa primeira experiência? Rapaz. E praticamente no pelo, né? Foi uma primeira experiência assim, a gente foi de ônibus, né? Contar um pouco aqui da logística da viagem. A gente saiu daqui, o jogo era no sábado, a gente saiu daqui na quinta, eu acho. Foi na quinta. Aí foi de ônibus para Recife, dormiu no CT do Retrô. Certo. Né? E aí treinou lá na sexta de manhã, depois foi para João Pessoa. E no sábado teve o jogo, né? Então, em João Pessoa, inclusive, aconteceu uma coisa engraçada. Porque os caras me obrigaram a fazer a famosa apresentação em cima da cadeira. Foi mesmo? Que massa. Desde o momento que a gente entrou no ônibus, Neto Pereira, já começou no coro. Se prepara, viu? Vai ter que subir na cadeira, E eu já, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Cantou, fiquei pensando. Então, já fiquei pensando, né? Aí, veio a quinta-feira, a gente jantou lá nada. Aí veio a sexta, nada. Eu falei, ixi, será que os caras vão... Vamos deixar passar, né? Veio a sexta, o almoço, nada.
Aí eu falei, eita, será que os caras vão deixar passar, velho? Mas aí quando chegou na sexta-noite no jantar, não teve jeito. Eu escapei. Aí era todo mundo que tava viajando pela primeira vez com o clube, né? Então, acho que foi eu, Adalto, Parrudo e Moisés. Foram os 4 que tiveram que se apresentar. Primeiro foram eles, depois eu fui. Você pensa no nervosismo. Pensa numa situação difícil. Você tá lá em cima da cadeira, no jantar, no hotel, em frente de Felipe Maestro, todos os jogadores, e os caras fazendo só pergunta daquele jeito, né? Quais? Diga aí. As perguntas eram do tipo... quando você tava na TV Dragão, qual era o jogador que você mais conectava daqui? Teve uma Os caras dessa. são traíra, viu? Teve outra assim, qual o time que você escalaria daqui? Os 11. Caramba! E você escalou? Não. Eu consegui me virar, eu consegui sair. Não, na hora de escalar o time eu falei, não, Robson Angono no gol. Nosso operador de goleiro, né? Lateral direito, Araldinho. Né? Consegui Entendi. escapar. Mas foi uma situação assim, bem difícil. Mas depois passou tudo certo. Bacana. E essas 2 viagens que você falou foram 2, um clube no Nordeste, um no Norte. O Botafogo, que a gente já é acostumado a enfrentar e a vencer. Esse ano não rolou, mas enfim. E o Manaus, que acho que foi o primeiro jogo entre as equipes, né? Primeiro jogo, um centro novo, que talvez não esteja tão acostumado. Você sentiu alguma diferença na percepção da imagem do Confiança em João Pessoa e em Manaus? Como é que eles encaram Confiança? Rapaz, pergunta difícil também essa, mas em João Pessoa é aquela coisa, todo mundo já conhecia, já estava acostumado com Confiança, a gente já foi jogar lá várias vezes, né? A própria imprensa sabia mais quem era o Confiança, né? E quando a gente foi para Manaus, uma coisa que eu achei bastante interessante foi que durante a semana várias pessoas de lá, jornalistas de lá, vieram me procurar para saber informações do Confiança. Foram acho que uns 3 ou 4. Inclusive a Larissa Balieiro, que é uma repórter, a melhor repórter de Manaus, veio atrás de mim para procurar informações. Isso eu achei muito interessante, porque foi de longe o jogo que a gente fez, tanto em casa como fora, em que a imprensa do adversário, a imprensa que cobre o adversário, mais me procurou para procurar informação de Confiança. Então, Manaus é um lugar que tem futebol, que tem agora o Manaus, tem o Amazonas, que 2 times na Série C, né? Não é pouca coisa, uma coisa que a gente ainda não conseguiu no estado, né? E que, assim, é um estado que é apaixonado por futebol. A gente vê isso quando os clubes grandes vão jogar lá, né? Sim. Que sempre lota a Arena da Amazônia. Então, até a final do estadual deles também foi lotadona. O Manaus, quando subiu, botou 50 mil pessoas quase na Arena da Amazônia. Então, foi um lugar assim que me impressionou. Porque realmente o pessoal veio atrás para saber as informações do Confiança, saber quem era o Confiança, saber quais eram os jogadores que estavam lá. E assim, falando um pouco mais sobre essa viagem, é uma viagem que eu vou guardar para sempre, a de Manaus. Porque a gente foi muito bem recebido lá em Manaus. O Confiança como um todo e eu também. Esse pessoal da imprensa que eu falei que veio atrás de mim para procurar informações, quando a gente chegou lá no estádio, na Arena da Amazônia, receberam super bem. Né, eu fiquei conversando um tempinho lá com o pessoal da imprensa, né, com uns colegas, inclusive aquele curso que eu fiz com o Monique Danella. Tinha um Matheus que fez o curso comigo, que estava lá no jogo, que ele é de lá de Manaus, a gente ficou conversando. Né, então foi muito bacana a viagem para Manaus. Foi uma viagem assim que eu vou guardar para sempre, também porque foi a primeira vez que eu trabalhei no estádio de Copa, né? Sim. Conheci a Arena da Amazônia e trabalhei lá no estádio de Copa. Pude conhecer lá todos as entranhas, né, digamos assim, da Arena da Amazônia, os vestiários. Fui lá na parte de imprensa, né, lá em cima, uma visão maravilhosa da Arena da Amazônia, a parte de cima lá da imprensa. E assim, foi um lugar muito massa. E espero voltar em Manaus, inclusive. Nunca esperei que eu fosse gostar tanto de Manaus como eu gostei depois de ir lá com Confiança, que realmente foi um lugar que recebeu a gente muito bem. Como foi a logística para chegar lá? Foi o seguinte, o jogo era no sábado à tarde, a gente saiu daqui na quinta no horário do almoço de ônibus para Salvador. Certo. Quando chegou em Salvador, a gente dormiu entre aspas, e aí 5 horas da manhã foi para o aeroporto para ir para Brasília. Aí fez Salvador, Brasília de avião, depois Brasília, Manaus. Também. Aí Também de avião. Também de avião, Aí chegamos lá na sexta, no horário do almoço. Treinou à tarde ainda, no CT do 3B. Jogou no sábado e a volta foi uma maratona, mesmo de avião. Porque o jogo foi
4 horas da tarde no horário de lá, porque era uma hora a menos, tinha fuso horário, né? E a gente saiu do hotel 2 da manhã. 2 da manhã saiu do hotel, foi pro aeroporto. Do aeroporto pegou o voo pra Brasília. De Brasília foi pra São Paulo pra vir para Aracaju. Entendi. Então a gente saiu do hotel 2 da manhã, chegou aqui em Aracaju 6 da noite. Caramba. Foi o dia inteiro viajando, foi uma logística bem complicada, uma viagem bem cansativa. Não, se é complicado pra gente, que é uma vez só, imagina pros caras que viajam Pô, pois é, toda cada 15 dias, né? Exatamente. Ainda sobre o Amazonas, Manaus, que agora tem 2 times lá que são novos, o Amazonas, o Manaus, mas os times tradicionais ficaram um pouco para trás. A impressão que eu tenho, até com um colega lá do Bancada Norte-Nordeste, Lucas, um abraço, Lucas, se estiver vendo, é que eles têm uma união entre eles lá, né? Que eles torcem muito pro futebol amazonense. Como foi a sua percepção não só da imprensa, da torcida local lá? Eles já têm realmente uma identidade com Manaus ou ainda muito vamos desenvolver o futebol do estado? Então, acho que já criou sim essa identidade com Manaus. Até porque não é um clube mais tão jovem. O Amazonas foi fundado em 2019, 2020, já chegou na Série C, mas o Manaus é de 2013, se eu não me engano. Então foi crescendo aos poucos, né? Subiu para a Série C. Quando subiu, como eu falei, botou mais de 45 mil pessoas no estádio da Arena da Amazônia. Então já tem essa identificação com Manaus, mas ainda tem muito isso, de torcer pro estado, né? Não é como aqui, que dificilmente um torcedor de Confiança vai torcer pro Sergipe subir. Ou Até vice-versa. porque isso é impossível. Ou vice-versa. Até mesmo nos interiores daqui, é difícil você ver um cara que torce pro Itabaiana mesmo, mas que também quer que a Confiança se desenvolva. Sim. A galera aqui é mais fechada com relação a isso. Até mesmo eu vi muito torcedor de Confiança que não queria que o Lagarto subisse, por exemplo. Sim. Lá não, lá eles abraçam mesmo a causa, abraçam mais o futebol local, buscando que o Manaus se desenvolva, que a Amazonas se desenvolva, e acho que isso até facilita um pouco o trabalho deles lá. Sim. Em termos de evolução, Vitor, pessoal, nesse momento dentro do clube, pessoal profissional no caso, né? Como foi que você viu essas experiências? O que você considera que foi a sua maior evolução? Acho que profissionalmente foi a minha maior evolução, assim, em todas as etapas que eu passei na carreira, a minha maior evolução profissional foi nesse período. Porque foi um período onde eu conheci muita gente de fora, né? Pude bater papo, conversar com jornalistas de fora, gente que está em grandes centros, né? Até mesmo nas assessorias dos outros clubes, tive essa oportunidade de viajar, ter essa experiência de estar em outros estados com Confiança, né? Então acho que, assim, minha evolução profissional foi muito grande e eu aprendi melhor ainda, né? Eu já sabia, já tinha essa noção, porque eu já tinha trabalhado em outras assessorias, mas agora eu era de fato o responsável por esse setor, então aprendi ainda mais coisas, aprendi a lidar melhor com essas pessoas do futebol, né? Porque o futebol a gente sabe que é diferente de tudo, praticamente, de todos os setores que você trabalha na sociedade. Então, assim, foi uma evolução realmente muito grande profissional para mim. Aprendi muita coisa, tenho mais coisa ainda para aprender, para me desenvolver, para melhorar, e espero que isso aconteça aí nos próximos anos. Diga aí. E é notório, né? Se olhar, Vitor, do começo para hoje, e o dia a dia de trabalho, né? O que você tem feito, dá para perceber essa sua evolução. Eu quero saber aonde você quer chegar, mas isso, Mike, vai ficar pro próximo bloco, viu? Chama aí os nossos comerciais. Então, chegue junto aí com os nossos apoiadores e daqui a pouco você vai saber aonde Vitor quer chegar. O podcast Bancada Azulina é orgulhosamente apoiado por empresas 100% proletárias. Blue Pixel Comunicação Visual. Artes personalizadas para camisas, canecas, cordões e muito mais. No Instagram, @BluePixelDesign. Bring Burger, a melhor hamburgueria da cidade. Rua Urquiza Leal, 1102, no Grajeru. Peça também pelo delivery, WhatsApp e aplicativos. No Instagram, @BringBurgerAju. E lojas oficiais do Confiança, onde você encontra toda a linha de produtos oficiais do Dragão. Shopping do Dragão, Avenida Pedro Calazans, 702, Getúlio Vargas. No Instagram, @Shopping do Dragão. Loja Nação Proletária, Rua Capitão Benedito Teófilo Ottoni, 444, 13 de julho. No Instagram, @Nação Proletária Loja. Estamos de volta. DG,
Qual a sua dúvida? A minha dúvida é, você já construiu sua carreira como assessor de imprensa, né? Vindo do Proletário News, da sua formação profissional que você vai concluir em breve. Mas aonde Vitor Cardial, profissional de imprensa, quer chegar? Onde é que você mira? Então, DG, eu sou um cara que não traço tantos objetivos assim. Aham. Assim, eu sei onde eu quero chegar, mas não coloco, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar. Eu deixo as coisas acontecerem. Primeiro lugar, eu quero subir junto com Confiança. Eu quero voltar com Confiança junto pra Série B. Quero participar de um acesso. Espero que seja já no ano que vem, 2023, né? Opa. E, quem sabe, passar alguns anos aí com Confiança na Série B. Mas eu quero, assim, depois, né, numa outra etapa da minha carreira, estar nos grandes centros, estar nos grandes jogos, estar em uma final de Libertadores, estar em uma Champions League, estar em uma Copa do Mundo, que eu acho que é o sonho de todo mundo que gosta de futebol, é estar nesses locais, né, estar nesses lugares. Então eu sonho sim um dia estar numa Copa do Mundo profissionalmente, né, trabalhando, estar numa Champions League, estar numa Libertadores, numa Série A do Brasileirão, quem sabe. É isso, espero chegar longe. Ainda com Confiança, como eu falei. Quero muito ser campeão estadual com Confiança, quero ter uma fotozinha com a taça no meu feed no Instagram. Quero subir pra Série B com Confiança, quero estar numa Série B com Confiança, ter essa experiência também. E se nascer já é uma experiência bem bacana na B, acredito que seja melhor ainda. Então é isso, são vários objetivos aí. E aí, Vitor, assim, eu lembro de a gente conversar um tempo atrás e você me falar que quando fez o teste pra ITTV não foi pra comentarista, né? Pra repórter. Foi pra repórter. Inclusive, E aí... Fabrício ficou nessa vaga de repórter que eu concorri com ele, né, digamos assim. Pois é. Depois acabei entrando pra ser comentarista. E o jornalista, ele pode ser produtor, pode ser repórter, pode ser comentarista, narrador. Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Não. Enfim, assessor de imprensa, né? Redes sociais, mídias sociais. Em relação a essa projeção, você se vê ainda como assessor de imprensa ou pensa em transitar por essas outras áreas? Então, DG, hoje eu me vejo trabalhando mais realmente em clube de futebol, né? Não vou falar só assessoria, porque tem outras áreas também, mas em assessoria de clube, né? Para ser mais exato. Eu gostei, me senti adaptado a essa área, a trabalhar de fato no clube. Gostei bastante. Me vejo nessa função aí durante algum tempo, mas não fecho as portas para nada. Boa. Eu, assim, se chegar uma oportunidade muito boa para mim, para ser repórter, para ser comentarista, para ser produtor, narrador não. Em algum lugar aí muito grande, que seja muito bom para mim profissionalmente, eu vou também, entendeu? Sim. Não fecho as portas para nada, não coloco na minha cabeça que é isso que eu quero fazer pro resto da vida, ou que um dia eu quero sair disso. Não, hoje eu me vejo trabalhando com isso, mas também deixo as portas abertas para outras possibilidades. Ué, interessante que tá agora com a SAFs, né, tá tendo muito movimento de gente da imprensa formal ir para dentro dos clubes, mas também o inverso, né? Gente que criado nos clubes indo para a imprensa formal e, enfim, são possibilidades que vão bater a porta aí do Vitor mais cedo ou mais tarde, né? Espero que mais tarde, espero depois do acesso, de alguns títulos, Estadual, de muita história aí. E ainda vem aí a Copa do Nordeste, né? Ainda vem a Copa do Nordeste. Inclusive, Vitor, falar nisso de Copa do Nordeste, né? Pedro, no dia de ontem, teve na TV Dragão e falou de um burburinho que tá rolando. Esse burburinho chegou em você da Copa do Nordeste, dela poder acontecer no início do ano que vem, voltando ao formato antigo. Chegou alguma coisa pra você? Não, até o momento não chegou nada pra gente, né? Realmente é algo que fica mais da direção lá pra CBF, né? Só chega pra gente realmente, acho que só vai chegar pra gente, na verdade, quando já tiver algo concreto, algo mais concretizado. É claro que de vez em quando a gente escuta alguma coisa ou outra, né? Alguma coisa de bastidor, algum burburinho, mas concreto até o momento nada. Certo. No grupo da imprensa do Nordeste ninguém tá não, trazendo. Até agora por enquanto não. Entendi. Agora, tendo encerrada a parte formal, né, Mike? Pois é. A gente vai pra resenha, né? A gente já falou com todos os membros da comissão aqui e clássica essa pergunta de superstição, né? Assessor de comunicação. Tem superstição, Vitor Cardial? Rapaz, pior que não. No trabalho, eu tenho algumas superstições, assim, no dia a dia na vida, mas no trabalho da assessoria não adotei ainda nenhum tipo de superstição. Mas quem teve uma pesada foi Neto, que quase barra uma coisa que a gente queria fazer. Foi quando
Denúncia, porque ele Vamos disse que lá. não tem. Não, ele disse que era metódico, É. que não era supersticioso. Então, quando... Não lembro qual foi o jogo agora, mas Ítalo e Nirley completaram... Nirley completou 100 jogos, Ítalo completou 150 jogos, né? Uhum. Ao mesmo tempo, praticamente. E aí teve um jogo que a gente... Quando a gente percebeu isso, né? A gente identificou isso. A gente, não, vamos fazer uma homenagem pra eles, vamos entregar uma camisa pra eles. E aí, qual seria o melhor momento pra isso? Quando terminar o aquecimento, antes de ir pro vestiário, eles param ali, tiram uma foto e pronto. Aham. Aí eu fui passar isso pra comissão técnica. Pra perguntar o que é que eles achavam, né? Que eu tenho que passar por eles. Na reunião Isso- semanal, Não, isso eu acho que foi antes ainda. certo. Foi antes, não lembro agora. Já era Vinícius, mas não foi na reunião semanal, não lembro por quê. Aí eu fui falar com o Neto, né? E aí, Neto? Dá pra fazer? Ele falou, rapaz, é o seguinte. Todas as vezes que a gente fez isso, o Confiança sempre perdeu. Sempre perdeu e empatou. Sempre que os meninos faziam alguma coisa desse tipo, de entregar camisa, uma placa, alguma coisa, a gente nunca ganhava os jogos. Aí eu falei, e agora? Mas pode fazer. Uhum. Assim, não atrapalha nada meu trabalho. Porque minha intenção maior era essa, né? Aham. Aí falei com o Vinícius, já era Vinícius Eutrópio, né? Ele autorizou, falei com o pessoal da direção, fizemos. E o Confiança ganhou o jogo, graças a Deus. Aí. A maldição foi quebrada. Quebrou a maldição. Eu fiquei meio assim, caramba, né? Tá falando que... Será que essa zica é verdadeira? Mas graças a Deus não foi, a gente ganhou. Acho que foi Volta Redonda ou São José, um dos dois. Eu não faria. Não, eu falei, mano, a gente não vai perder por causa disso, não é possível. Rapaz. Entendi. Mas ganhou, deu tudo certo. Pois é, graças A homenagem foi feita e os 3 pontos vieram. Né? Não, só falso, não foi contra o Alto, não, né? Eu acho que não. Não foi Altos, não. Acho que foi São José, eu acho. Pois é, São José. Ô, Vitor, a superstição é muito comum no futebol, né? E nesse dia a dia com os jogadores ali de superstição, o que é que você já viu assim de mais curioso, esquisito, confuso? Não precisa citar o nome do cara, não. Se puder, tudo bem. Se não, não precisa não. Não, assim, o que eu vi foi basicamente tradicional. Não teve nada assim de superstição, de algo diferente que fugiu muito tradicional de fazer oração. Claro que no momento ali pré-jogo, até mesmo durante a semana, cada um tem seus costumes, né? Cada um tem os seus métodos de se concentrar pro jogo. Mas, assim, de verdade não teve nada que chamasse muita atenção nesse quesito, não. A maioria da galera fazendo as suas orações, né? Basicamente era isso mesmo. Entendi. Qual o jogador que mais gosta de dar entrevista, assim, um que vai de boa e aquele que não gosta mesmo, que se você chamar, que sai correndo? Rapaz, esse elenco, graças a Deus, assim, tiveram vários jogadores que, quando abordava pra dar entrevista, de boa eu vou. Mas um que sempre que eu vi, assim, que ia realmente com muita tranquilidade era Charles. Aham. Charles ia, não, eu vou de boa, beleza. Luiz Otávio também, um cara bem tranquilo. Que não gostava, Ítalo, Sim. o Mago, é difícil pra falar. Uhum. É bem difícil. E Raí Lopes, lateral. Sim. Mas não é nem que ele não gosta, é porque ele é muito tímido. Ele é tímido, realmente. Ele, Certo. até mesmo nas vezes que ele deu entrevista, eu consegui convencer ele a falar, que foi quando ele chegou e uma na reta final já, quando ele tava bem. Ele falou, mas você via aquela timidez, então é um cara até que a gente conversa um pouco mais, assim, pra auxiliar, né, pra ajudar um pouco ele, dizer mais ou menos o que é que ele pode falar naquele momento. Uhum. Mas é isso. Mas, assim, desse elenco não teve o que reclamar com relação a isso. Sim. A maioria, 90% dos jogadores falavam tranquilamente. E no caso de Everton, que é um cara que também muita gente diz que ele não gosta de falar, né? Realmente é isso mesmo? Ele não gosta de falar ou ele só não gosta de aparecer? Então, pelo que eu andei conversando com o Mikael, trocando uma ideia com o Mikael sobre isso, que o Mikael trabalha mais tempo com ele já, o Mikael realmente confirmou isso, que ele é um cara que é mais reservado, é mais na dele, prefere ficar mais na dele realmente ali, falar pouco, né? Fazer mais. Mas é um cara bem tranquilo, um cara também, no dia a dia, assim, bem tranquilão. Everton Santos, o Vertinho, uma lenda, né? A lenda. Mas ele é assim sempre ou só nas entrevistas? No cotidiano ele é mais solto? É um pouco mais solto, natural isso, mas é calado também. É um cara na dele, um cara simples, digamos assim. Vamos usar essa palavra, um cara na dele. E os caras no meio do futebol são traíra, né? Os caras botaram apelido em você ou não? Não. A trairagem foi realmente aquele dia. Aham, lá, naquele dia lá. Ali a trairagem começou, mas apelido não teve, não. Porque os caras gostam de pegar no pé. Agora, uma coisa que aconteceu bastante os caras. No começo mais isso, né? Aham. Logo quando eu cheguei.
Ó, e ficava conectando a gente, né? No dia, passando lá no corredor do Sabino, ó, e ficava metendo pau na gente lá no passado, né? Na Série B. E agora tá aqui, E agora vai tá sofrer, aqui com a vai tomar gente, bolada. Aí, inclusive, chegaram até a falar, isso aí não pode jogar o rachão não, viu? Vai tomar entrada. Inclusive, eu até lhe perguntei isso, né? Nesses dias do rachão, né? Você não calça uma chuteirinha e não vai não, tirar uma onda lá? Então, a galera chamava, às vezes chegava assim com colete pra entregar, pra jogar, mas eu nunca quis, não. Prefiro trabalhar fora dos gramados. Vai que os caras querem lhe contratar, né? Não, pô? Diga aí. Os caras percebem, pô, velho, cabia de 10, velho. 10 não, mas de 9. Oi, Oi. oi, diga aí. Ficamos precisando de um 9 aí na reta final, né? Eu já Quando o Gorni machucou. faltou mesmo, podia ser, imagine. Entra lá, Vitor Cardial. Só faltava um bigode e entrava escrito luva de pedreira. A galera entrava na loucura. Nesse meio tempo, em termos de contato com a imprensa, em algum momento você teve alguma crítica pra você que, tipo assim, você sentiu que foi mais do que poderia ser, que você não gostou, do que ouviu, de que deu vontade de xingar o cara que falou alguma coisa da imprensa? Rapaz, não foi bem uma crítica direta a mim, Aham, mas a função do assessor de imprensa. certo. Porque tem gente que acha que o assessor de imprensa tá lá pra atrapalhar. Sim. Que tá lá pra... Que antes era muito melhor porque não tem assessor de imprensa. Porque os caras tinham mais liberdade antes, Aham, né? sim. Antes, os jornalistas chegavam no Sabino, no Batistão, entrava no vestiário, entrava lá no campo e saía entrevistando quem eles quisessem. Eles mesmos abordavam os jogadores. E algumas pessoas acham que ainda deveria ser assim. Certo. E a crítica não é nem contra a minha pessoa ou o meu trabalho, Aham. mas o assessor de imprensa. De achar que é uma pessoa, é o chato ali do clube. É o cara que tá ali pra organizar, né? Assim, a gente ajuda muito com as informações e tal, mas tem algumas pessoas que ainda acham isso, ainda tem essa visão de que a assessoria tá ali, que antes era muito melhor sem assessoria, porque eles podiam chegar lá no clube e fazer o que eles quisessem. E não é mais assim, né? Não é mais e não vai voltar a ser mais, não. Tomara. E em relação às postagens polêmicas, Dia da Mulher, causa LGBT, consciência negra, enfim, vocês já postam sabendo que vai ter aquele chato, trata de jogar bola, não sei o que, como é que vocês recebem isso? Vocês se metem, pedem pra galera ir lá defender, como é isso? Então, Mike, a gente posta mais com consciência limpa. Porque a gente sabe que vai chegar muita gente que vai criticar. Principalmente a gente postou algumas vezes com relação ao movimento LGBT em momentos ruins do Confiança, né? Que a gente não tava bem. Mas é algo que, pelo menos na minha opinião, na visão da gente lá do clube, não tem nada a ver, né? Com o resultado. São ações da sociedade que tem que ser lembradas independentemente da situação que o clube estiver passando, né? E sempre tinha a galera babaca, né? Vou até usar esse termo. Pra ir lá e criticar. Muita gente falava assim, tem que se preocupar mais em jogar bola, não é ficar lacrando, não. Galera, eu não jogo, não. Eu não joga. Então, a galera tem que entender que a comunicação do clube não tá atrelada a tudo. Assim, é um departamento que tá integrado aos outros, mas ela faz o seu trabalho independentemente do que tá acontecendo em campo, né? Exato. Então, se o Confiança tá deixando de ganhar, não é porque tá tendo mais postagens ou menos postagens nas redes sociais. Que eu vi até muita gente falar, menos marketing, mais futebol. Pois é, rapaz. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver com a outra. Não é porque a gente tá perdendo que a culpa é porque tá investindo no marketing. Então, cada um faz seu trabalho e é isso. Pois é, com certeza quando o jogador perde o gol na cara, ele não perdeu porque tava pensando na postagem que ia fazer. Pois é, Mike. É claro que a gente também pode receber críticas, não tô falando isso. Sim, sim. Não, e se não postar, eu critico. É isso. Mas é isso, né? Assim, a gente não tem esse poder de influenciar no resultado em campo, né? E você lembra de alguma crítica que tenha sido construtiva a esse ponto de você parar, repensar e realmente seguir algo que você ouviu, de que alguém falou, seja da imprensa, das redes sociais, de alguém que comentou ali, no direct, se chega alguém também pra falar alguma coisa pra você? No direct é mais difícil, mas teve sim críticas construtivas que a gente chegou a aproveitar, né? Algumas coisas, né? Com relação a conteúdo, né? De, às vezes, detalhar um pouco mais, né? De abrir um pouco mais, porque antes, pelo menos na minha opinião, a Confiança era muito fechado, a questão da assessoria. Muita parte, assim... Mas não era só assessoria, não. A diretoria, né? Era muito fechado. Era um outro momento, né? Divulgava pouca coisa.
quando você perguntava alguma coisa, demorava muito a falar, ou então não dava uma resposta satisfatória. Isso foi uma das coisas que a gente conseguiu ir melhorando, né? Até com relação aos lesionados. Né? Antes o Confiança era rigoroso, só divulgava alguma coisa com relação aos lesionados no dia do jogo, que é quando tinha boletim do DM. E nesses últimos meses não, a gente conseguiu até algumas vezes antecipar retorno de atletas que tinham se machucado, passaram um tempo afastados. A gente durante a semana já informou que eles tinham voltado a treinar. O que jogador tal se machucou durante o jogo, fez o exame, a gente já informava durante a semana. Então foram algumas das coisas algumas críticas construtivas, né, que a gente observava e que a gente conseguiu ir melhorando. Teve a questão também do press kit, porque durante o campeonato estadual, a Confiança só lançava o press kit junto com a escalação, 1 hora antes do jogo. E assim, pelo menos pra mim, que estudava muito pra acompanhar os jogos, né, pra comentar os jogos, o press kit não servia praticamente pra nada. Porque eu já tinha estudado tudo durante o dia. O meu estudo já tinha sido todo durante a manhã, durante a tarde, quando o jogo era à noite. E assim, então o press kit era só realmente pra ver a escalação, porque tudo que vinha no press kit 1 hora antes do jogo já tava lá anotado. E 1 hora antes do jogo, quem trabalha com futebol... Já assim, tá trabalhando, né? já tá no ar às vezes, ou então já tá tudo pronto pra entrar no ar. Não tem tempo de ficar olhando o press kit. Aí logo quando eu cheguei, eu dei ideia, a gente conseguiu antecipar o press kit, né? O press kit começou a ser postado pela manhã, né? Pra justamente dar essa facilidade, fazer com que o press kit realmente ajude e auxilie os profissionais, né? Que ali já tem todas as informações que você vai precisar pro jogo praticamente. Então foram algumas das mudanças que a gente fez, baseado muito em críticas também construtivas, como você falou. Sim. E em termos de resenha, o que é que você tem aí? Uma história de Sabino, de comissão de jogador, de diretoria, sei lá. Uma resenha que você tem pra contar pra gente aí, pra gente encerrar esse podcast hoje, Rapaz, né, teve uma situação engraçada no aeroporto de São Paulo, quando a gente tava voltando de Manaus. Nosso treinador era Felipe ainda na época. E a gente encontrou lá a delegação do Bahia. O Bahia tava indo pra um jogo no Paraná, se eu não me engano. A gente encontrou lá a delegação do Bahia e ficou conversando com os 2 treinadores, Felipe Maestro e Guto Ferreira. O que foi que aconteceu? Tava um de frente pro outro, como vocês dois estão assim. Aí o Felipe tava aqui, Guto tava aqui. O cara veio de lá pra cá, reconheceu Guto primeiro. Aí foi falar era torcedor do Bahia, foi falar com o Guto. E aí, Guto, tal. Aí pegou o celular, você pode tirar uma foto nossa? Entregou o celular pra quem? Pra Felipe. Aí você precisava ver a cara dele quando ele viu que era Felipe. Eu olhou assim, caraca, Felipe, macho. Aí Felipe tirou a foto dele com o Guto, depois Guto tirou a foto dele com o Felipe. Boa. Todo mundo deu risada que só nessa hora no aeroporto lá, foi engraçado. Que onda aí. Pois é, aí você botou que os Guto e Felipe não foi só coincidência. Não. Só coincidência. Gordiola, realmente impossível de não reconhecer, Mike, no meio da multidão, né? Gordiola... Felipe dá pra passar despercebido, agora Guto é mais difícil. Exato. E aí foi isso. Foi uma situação engraçada que aconteceu. E alguma situação assim que te deixou constrangido ali no dia a dia? Entrar no vestiário e ver os caras pelados, sei lá, alguma coisa assim. Que você disse, não, alguma coisa que te deixou constrangido. De um dia a dia, de uma pergunta que alguém fez e você não gostou, enfim. Não, então, uma situação assim que foi até difícil, muito no começo, é que a gente tinha muitos jogadores jovens no elenco. E assim, pra escolher quem ia dar entrevista, era um pouco complicado. Certo. Porque a gente tava em um momento difícil, tava perdendo a maioria dos jogos, ou empatando, tava em um momento de crise, então, pelo menos sempre depois do jogo, assim, uma derrota, por exemplo, a gente perdeu 3-0 pro Vitória, no Barradão. Depois daquele jogo, o ideal era quem falasse era um dos líderes do elenco, um jogador mais experiente. Só que a gente não tinha praticamente ninguém jogando. Você não vai botar um cara pra falar que não jogou. Sim. Logo depois do jogo. E aí aconteceu que, por exemplo, eu fui chamar um jogador que era mais jovem, e aí ele chegou a questionar, por que eu? Por que os caras não vão falar? Por que não bota jogador tal pra falar, os mais experientes, né? Aí eu tive que explicar, os caras não estão jogando. O que eu vou fazer? Então foi uma situação assim, um pouco mais difícil, mais constrangedora, que eu tive que explicar essa situação, né? E que eu senti que os caras, que é o jogador envolvido no caso, não queria falar, não queria se expor a esse ponto, porque ele achava que quem tinha que falar eram outros. Mas aqueles outros não jogaram no jogo que a gente tomou 3-0, por exemplo. Então,
Não tinha por que colocar eles falar se o assunto naturalmente... Até porque o cara ia poder dizer, eu não tava lá. O cara ia mandar essa, né? Então, no começo, essa foi uma dificuldade. Aconteceu, acho que foram 2 vezes esse tipo de questionamento. Né? De acabar colocando um jogador mais jovem, logo depois de um resultado negativo, mas porque ele jogou na falta de outros mais experientes. Entendi. Boa. Pra não terminar, lembrando de 3-0. Eu ainda tenho uma outra pergunta. Ah, então... E na permanência, a torcida ocupa o gramado, confusão, emoção, Dadalberto dançando no meio da galera. Você tava ali no modo torcedor, você já tava pensando, eita, Peste, como é que eu vou arrumar essa coletiva? Como é que eu vou escrever essa matéria? Como é que foi esse processo ali? Quanto tempo depois que o Vitor, assessor, tomou as rédeas do processo? Então, naquele jogo ali teve um pouco de cada, naquela parte final. Porque eu tava curtindo o momento, eu tava aproveitando aquilo ali, eu tirei tirei selfie com a torcida no fundo e tal. Mas eu também tava preocupado em fazer vídeo daquele momento, registrar aquele momento para nas redes sociais. E na coletiva que era pra ter depois, né? Porque acabou que nem teve coletiva. Nem teve, né? É porque a gente gravou, né? Mas a imprensa não foi lá porque o pessoal tava no gramado, acabou fazendo por lá e como tinha muita gente, eu acabei não vendo. Então eu fui abordar os caras no vestiário e os caras falaram, não, deixa eles lá fora já. E eu nem vi esse negócio, nem vi. Né? E até aquele vídeo do Alberto foi até engraçado, porque eu vi a bateria da Torvão lá no meio e falei, vou lá filmar, né? Peguei o celular e fui lá filmar. Quando eu chego lá, Alberto lá no meio. Aí eu apontei logo a câmera pra ele, acho que ele viu também, começou a ir pro meio, tá, aí foi. Aí saiu aquele vídeo do Alberto. Bacana. Mas foi um pouco de cara, né, naquele momento ali. Um pouco de aproveitar o momento, mas preocupado em gravar, preocupado em fazer a coletiva depois. E projetando 2023, né? Você tem contrato com Confiança pro ano que vem, já foi procurado para renovação. Como o Confiança está se planejando, como a assessoria de imprensa se planeja para 2023, nessa equipe inteira que faz parte, você e Mikael, vai chegar mais alguém? O que é que você tem de informação para o ano que vem? Então, pro ano que vem a gente tem aí, primeiro a situação da eleição, né? Que o clube vai passar por eleições, mas a gente já tem uma conversa com o presidente Pedro de que ele tem interesse na continuidade da equipe, né? Tanto minha como de Mikael, de Caio, que é o nosso design. Então o Pedro já demonstrou interesse em que a gente continue à frente da comunicação do clube no ano que vem. Agora, assim, novidades a gente vai esperar um pouco mais ainda, definir realmente, né? A questão das eleições, para conversar com ele, até porque vamos ter um certo tempo ainda entre a eleição e o começo de fato dos trabalhos, né? Certo. Aproveitando essa parte de eleição, né? Recentemente o clube fez uma divulgação da decisão, né? Da última reunião do conselho. E eu me recordo que você falou que ainda vai ter um material que vai ser divulgado. Como é que está se preparando para a eleição? Então, no primeiro momento, o que foi autorizado a gente divulgar foi somente a questão da data e aquelas outras partes que a gente colocou no post no Instagram e no site, né? Quem pode votar e quem pode ser votado para a diretoria executiva. O que é que vai acontecer? A comissão eleitoral ainda vai divulgar o regimento interno das eleições com todos os detalhes das eleições e a partir disso a gente vai trazer um novo post, uma nova matéria explicando tudo, todos os detalhes. Essa é a nossa ideia. Como é que... Quem pode ser candidato, mais uma vez, né, aos cargos, como fazer para se candidatar, como é que vai ser a questão dos prazos, né, como registrar a chapa, tudo. A gente pretende divulgar tudo isso. Lembrando que o torcedor que quiser ter acesso ao estatuto é só... No site do clube tem lá uma página institucional, você abre lá uma aba e tem lá o estatuto. E tem vários documentos lá, inclusive, tem borderô, tá atualizado, a gente coloca lá todos os jogos de Confiança na Série C, por exemplo, tem lá o borderô, né, tem algumas prestações de conta lá, então você pode conferir tudo isso lá no site. Show. Mike Gabriel, estamos concluído? Tem mais alguma coisa aí? Não, estamos concluídos. Acho que conseguimos fazer uma boa conversa com o nosso querido Vitor. Tem a parte proibidona que vocês não vão saber. Nunca! É isso. Então agradecer a Vitor porque não só está aqui hoje, como fez o meio de campo todinho pra galera vir aqui, né? Exatamente. Vitor Primeiro, fez isso acontecer. Presidente... Não, primeiro foi... Primeiro é o Trópio. Foi o Trópio, né? Que lá no Isso, Sabino, lá no direto Sabino. ao vivo na TV Dragão. Depois veio o presidente Pedro Dantas com idas e vindas, voltas e voltas, e Vitor chegando Ele junto ficou com devendo ele. uma metade ainda. A pra parte gente. 2. E teve também com o menino Neto. Depois com o menino Rodrigo. E com o Gabriel. E com o Gabriel Diniz, é isso, tá esquecendo de Gabriel. GD. Então, essa parceria que a gente fecha aqui
com o Vitor. Fecha não. Fecha a parceria para abrir novos laços, vai. Fecha o ciclo. Fecha uma nova parceria. Isso aí. A gente fecha a nova parceria para dar continuidade aqui para o nosso podcast. Mais uma vez, Vitor, obrigado. Tamo junto. Tamo junto. É nóis, Conta Vitão. sempre comigo. Muito feliz com você. Valeu, Vitor. Agradeço demais, cara. Assim, é um orgulho ver você brilhando, voando. Eu sei que você vai muito longe, porque, enfim, como produtor de conteúdo e você já tá indo para assessoria, enfim. E deixar o espaço aqui para você dar a sua palavra final, pra gente encerrar em alto estilo esse Bancada Azulina. Mais uma vez agradecer aqui a vocês o espaço, dizer que foi um prazer retornar ao Bancada Azulina. Tava com saudade dessa casa, desse espaço, de conversar um pouco com o torcedor proletário, né? Algo que eu não fiz durante esses últimos meses aí, com essa troca de função, mas, assim, dizer que é um prazer estar representando Confiança, é uma alegria muito grande vestir a camisa do Confiança quase todos os dias, ir pro Sabino estar lá sempre, né? Pra acompanhar o clube, acompanhar o dia a dia, ser esse porta-voz do clube com a imprensa, com a torcida e representar o Confiança, né? Que eu sou um funcionário do Confiança, então eu sou um representante do Confiança perante a sociedade, a mídia, a imprensa. Então é um orgulho muito grande fazer parte disso tudo. Espero que em 2023 a Confiança tenha um ano muito vitorioso. Espero fazer parte disso. Espero participar de um título estadual. Quem sabe de um acesso para a Série B, de uma grande campanha na Copa do Nordeste. Espero ver o Confiança fazendo história, não só em 2023, mas nos próximos anos, que o nosso Dragão siga crescendo. Até mais, valeu. É isso. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Agradecer a Vitor por tudo. E encerramos esse ciclo de entrevistas e começaremos agora a falar de eleições, assim que as coisas clarearem, que sair esse regimento aí da comissão eleitoral, que as chapas começarem a ser inscritas, a gente vai trazer os candidatos, enfim, fazer algumas entrevistas, alguns conteúdos, para que o sócio, o torcedor do Confiança, a torcida do Confiança, tenha muito claro o que está em jogo, quem está na disputa e qual vai ser o melhor nome para assumir o Dragão, tanto na diretoria executiva quanto nos conselhos de administração e no conselho fiscal. Então, fica de olho aí. Se demorar, nos cobre, mas a gente vai fazer uma cobertura bem bacana do processo eleitoral. Muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui!